Fazer a abertura? Então tá bom. Aí depois é a fala do Sandro, eu apresento a Juliana, passo a fala para ela e me retiro aqui dessa sala. Combinado? Fernanda, você quer fazer uma apresentação do GNI agora ou deixa para fazer no final? No final, né? Não mesmo. Então tá. Na hora que quiserem dar início, então, fiquem à vontade. Desculpa, Aline, acho que eu também, assim que falar, devo sair da sala para deixar mais espaço na própria tela para a professora e para a Gabriela, né, e para o Cássio e para vocês. Mas, assim, vamos lá. Bom, então, na hora que quiser dar início, pessoal, fique à vontade. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais esse encontro da recepção de calouros, desse nosso retorno tão esperado para as atividades presenciais na Unifal. Hoje nós recebemos a professora Juliana Teixeira para comentar um pouco do seu livro Trabalho Doméstico. E antes de passar a palavra para a professora Juliana, o nosso reitor, o professor Sandro, vai nos falar com todos aqui, dar boa noite. Fique à vontade, Sandro. Boa noite, é uma grande alegria, uma grande honra a gente poder se encontrar. É um momento que está sendo muito emocionante, né? Aqui na sede, aí em Varginha, lá em Poços, o pessoal está muito animado. Assim, a gente viveu esses 2 anos aí com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas também com muita saudade de poder reencontrar, estar juntos, né, participar e trabalhar em conjunto de verdade, né? Então é um momento muito especial e retomar o semestre com tantas atividades bacanas, hoje com a professora Juliana, com um tema extremamente importante, com um protagonismo de vocês, mulheres do GNI, e a nossa universidade quer ser uma universidade que realmente leva a sério o seu papel, inclusive constitucional, né, de ser contra-hegemônico, de ser uma universidade que coloca questões que precisam ser colocadas, que eventualmente nós mesmos não queremos ouvir, nem como universidade, nem como sociedade, mas que são absolutamente necessários se nós queremos cumprir o nosso papel como universidade, se nós queremos ser verdadeiros e verdadeiras parceiros e parceiras da construção de uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária, uma sociedade melhor para todos nós. Uma grande honra recebê-la, professora, muito obrigado por ter aceitado o convite das nossas colegas. Parabéns a todas vocês, na sua pessoa, Aline e da Fernanda, cumprimento, né, com muita honra mesmo pelo trabalho realizado. Saúdo aqui Gabriela e Cássio, né, que vão estar nos traduzindo para nos tornar mais acessíveis. Léo, obrigado mais uma vez pelo seu trabalho constante de transmissão. Estudantes, todas as estudantes e todos os estudantes, sintam-se abraçados. Ontem eu sei que teve um momento muito legal aí, o Alessandro já nos reportou, e a todos aqueles e a todas aquelas que nos acompanham pelo YouTube, também o nosso abraço, aproveitem, e mais uma vez, muito obrigado, muito bem-vindos, muito bem-vindas, aproveitemos este momento. Muito obrigada, professor Sandro, por essa receptividade, por suas palavras. Bom, vou apresentar a professora Juliana, a professora Juliana Teixeira,
né, filha da Dona Maria, mãe do Pedro, é doutora em administração pelo FMG, mestre em administração pela UFLA, graduada em administração pela Universidade Federal de São João del Rei, atualmente é professora na Universidade Federal do Espírito Santo, onde também participa da pós-graduação, é membro do corpo editorial de algumas revistas, tem uma ampla publicação de trabalhos acadêmicos em vários periódicos nacionais e internacionais, é autora do livro Trabalho Doméstico, um livro que está sendo muito comentado e nos traz uma reflexão muito importante. Hoje a Juliana está conosco, que a última vez ela esteve presencial foi em 2019, voltamos agora, né, mediada aí por tecnologias, esperamos tê-la novamente presencialmente aqui numa nova oportunidade. Hoje ela vem nos falar sobre o seu livro Trabalho Doméstico. Eu passo a palavra para a Juliana, para que a gente possa ouvi-la. Então, fique à vontade, Juliana. Oi, gente. Então, boa noite, né? Obrigada, Aline, pela apresentação, pela acolhida, né? O professor reitor também. Agradecer as intérpretes de Libra que vão estar aqui com a gente nesse momento. Eu acho que é muito importante, né, que a gente tenha viabilizações, né, assim, de eventos que contem com essa possibilidade. Meu nome é Juliana, em termos de audiodescrição, né, assim, sou uma mulher negra de pele clara, com traços negroides bastante marcados, estou usando um óculos de grau, de borda dourada, armação dourada. Estou usando hoje, né, um penteado que vem aí de toda uma tradição africana, chamado entrelace, né, que mistura trança com aplicação de lace. Estou usando um brinco grande e estou com uma blusa branca, estou no ambiente doméstico, estou na minha casa, né, e atrás tem né, a gente tem aqui um armário e temos também quadros e plantas. Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre o livro Trabalho Doméstico, né, assim, além dessas apresentações, que são as apresentações acadêmicas tradicionais, né, me coloco aqui como filha única da Maria da Conceição, que é uma mulher negra que nasceu em Conceição da Barra de Minas, uma cidade mais conhecida como Casterita, que é o nome de uma das pedras do contexto da mineração escravista em Minas Gerais. Eu sou de São João del Rei, Minas Gerais, eu vivi a maior parte da minha vida em São João del Rei. Eu saí de São João del Rei para fazer mestrado em 2009, com bastante dificuldade, retornei depois para trabalhar na Universidade Federal de São João del Rei, onde eu fui professora durante 6 anos. Há 2 anos e meio eu me mudei de universidade, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, moro em Vitória, com meu filho de 11 anos, Pedro, que pode ser que vocês escutem algum áudiozinho aí no fundo dele também, empolgado com o jogo, né, assim, quando ambiente doméstico, né, assim, eles se misturam com essa dimensão do trabalho, são coisas, né, inevitáveis. Hoje a gente está falando de trabalho doméstico especificamente, aqui a minha fala vai ser sobre trabalho doméstico remunerado, né, porque existe toda uma dimensão de trabalho doméstico e não remunerado, que muitas, né, que especialmente, né, a maioria de mulheres está aí hoje, acaba ficando responsável. Minha mãe foi trabalhadora doméstica a vida toda, inclusive para uma família específica, ela trabalhou por mais de 20 anos, acompanhou o crescimento do casal de filhos da família. Ela sempre trabalhava para famílias bem abastadas da cidade, dessas que os sobrenomes concedem aberturas, acessos, imóveis aos montes na cidade e poder, né? Minha mãe trabalhou naquele tipo de casa que tinha interfone entre o quarto e a cozinha, para eles interfonarem para pedir que ela levasse o café da manhã na cama, mas ela nunca teve um salário maior por isso, né? E eu cresci acompanhando a minha mãe nesse trabalho. Minha mãe foi mãe solo a vida toda, meu pai é desses pais que somem quando descobrem que a mulher está grávida, né? Então eu nunca conheci. E minha mãe suou muito para me criar, né? Assim, eu cresci sabendo que é amor de mãe, a gente tinha uma relação muito incrível, e eu, infelizmente, ficava a maior parte do meu dia sem minha mãe, né? Eu estou contando a minha história, mas é uma história que atravessa várias outras pessoas, né, uma grande contingente de brasileiras e brasileiros. Ela saía por volta de 5 horas da manhã e só voltava às 18 horas, ela voltava por volta de 18 horas, ainda ia para a cozinha, deixar a comida pronta para mim, e por vários momentos eu precisei acompanhá-la neste trabalho, sobretudo quando ela não tinha com quem me deixar, ou mesmo nos finais de semana, ou mesmo as viagens que essa família fazia, não queria dispensar o conforto de ter a trabalhadora doméstica ali por perto.
né? Várias férias escolares minhas eu estava acompanhando a minha mãe nessas viagens, e eram viagens que minha mãe nem conhecia os lugares, né? E é muito louco ter tido essa experiência desde a infância, porque eu navegava entre a condição estrutural da minha família, uma família negra empobrecida no interior de Minas, e esse outro universo das famílias empregadoras da minha mãe. E por que isso é louco, né? Porque você cresce vendo muito de perto o abismo que existe entre as duas realidades. E isso acabou me concedendo, em vários momentos, né, muito sofrimento. Quando eu ia com ela, eu ajudava para que a gente conseguisse chegar logo em casa. Eu lembro, né, assim, de passar panos de prato para ajudar, lavar louças do jeito que os patrões não reclamariam depois. Eu sempre digo, né, que eu guardo até hoje as memórias das orientações da minha mãe sobre como me comportar naquele momento, né, que viraram, por exemplo, algumas rotinas incorporadas em algumas atividades hoje, como propriamente lavar louças, né? Como não deixar a louça ali, né, especialmente copos com nenhuma marca, né, assim, como nunca segurar pela boca do copo. E há uma disciplina incorporada no trabalho doméstico que foi sendo passada de geração para geração. Eu, assim como várias de outras meninas, filhas de trabalhadoras domésticas, né, assim, há alguns anos no Brasil existia uma condição que ela quase uma condição intrínseca. Se você era filha de trabalhadora doméstica, você se tornaria também trabalhadora doméstica, né? E hoje, se eu estou aqui discutindo essa temática, não só do lugar de filha de trabalhadora doméstica, mas de alguém que escreveu um livro sobre trabalho doméstico, de uma acadêmica, alguém que tem um doutorado, né, assim, que a gente navega por outro campo de intelectualidade, que vai ser essa intelectualidade reconhecida no campo da ciência, porque as intelectualidades dessas trabalhadoras domésticas precisam ser reconhecidas também, né? É porque eu faço parte de um coletivo de mulheres, né, que seguindo aí os passos das suas ancestrais, têm arduamente desenvolvido insurgências, que a gente chama de resistências, para ir rompendo com essa disciplina incorporada durante anos, né? Então, é o que eu disse, ser filha de trabalhadora doméstica no Brasil era antes ser futura trabalhadora doméstica, era quase como uma condição natural. E há alguns anos a gente vem rompendo com esse processo, a partir de possibilidades conferidas, seja por políticas reformistas, que ampliaram a escolarização de pessoas negras, por meio de políticas fruto da luta dos movimentos negros, né, mas que são políticas que ainda não ampliaram necessariamente ainda para rupturas mais amplas, né? Até para a gente pensar que, por exemplo, o racismo, enquanto fruto, né, enquanto sistema de poder, ele está abraçado com outros sistemas, como o capitalismo, como o sexismo, né? Então, a gente está falando de movimentos muito amplos de estruturas de poder. Mas, se esse trabalho doméstico ele causava sofrimento a mim como filho, obviamente que ele causava muito mais sofrimento para minha mãe, né? Ela chegava em casa destruída, ela chorava, ela se sentia um nada, porque era muito violentador o quanto ela, apesar de estar com aquela família por 20 anos, ela era maltratada, né? E o quanto que a sua maternagem cotidiana era interrompida, assim como a de muitas mulheres negras empobrecidas nesse país, para estar ali de trabalho 12 horas por dia, sem ganhar horas extras, sem qualquer adicional, né? É interessante que eu começo essa fala falando da minha mãe, e é curioso que nos espaços acadêmicos que eu frequento, eu me construí minha trajetória muito em termos políticos, né? Que a minha trajetória acadêmica, assim como de várias outras pessoas, ela é uma trajetória política, né? Até porque a política ela é um conceito muito mais amplo do que a gente vai ver sobre o que acontece lá em Brasília, o que acontece numa Câmara de Vereadores, né? Ver a ciência, a pesquisa e a educação como elementos não políticos está longe dos processos individuais, né, e, sobretudo, coletivos que marcaram a minha trajetória. Eu não ando só e não ando só na academia, né, assim. Daí é curioso também que várias pessoas nesse contexto que me conhecem já me ouviram falar da minha mãe, né, minha mãe ela anda comigo sempre, se ela não anda em vida, ela anda na minha fala, ela está na minha fala. E eu lembro que uma vez chegou até a mim uma crítica, né? Assim, a Juliana sempre fala da mãe dela, né? E aí, a Juliana sempre fala da mãe dela numa abertura de um evento da Fundação Getúlio Vargas, FGV sobre gênero, ela fala da mãe dela quando ela vai se apresentar. E sim, né? Porque é sobre honrar essa mulher que, por meio do trabalho doméstico remunerado, permitiu que eu hoje, né? Assim, esteja hoje falando sobre esse livro do trabalho doméstico, né? E aí, eu vou projetar aqui para vocês na tela alguns slides para a gente ir fazendo algumas conversas, né, para a gente ter esse apoio aí de alguns recursos visuais para a gente poder conversar, tá? Certo. Bom,
Essa é a capa do meu livro, né? Assim, ele foi lançado pela coleção Feminismos Plurais, né? Assim, com o selo Sueli Carneiro e pela editora Jandaíra. Esse livro ele foi publicado no final do ano passado. E eu vou falar um pouquinho sobre o que contém no livro, mas antes eu vou começar a dar uma contextualização sobre o trabalho doméstico no Brasil. Eu começo o livro com... tem várias marcas de oralidade no meu livro, né, porque eu trago algumas falas dessas trabalhadoras que foram produzidas no contexto de pesquisa que eu realizei, né, que é muito importante a gente trazer as falas delas da maneira que elas falam, porque a oralidade ela é uma marca importante de construção política nossa, né, e eu vou trazer aqui para vocês, para a gente... eu começo o livro... Aí Marisa é um nome fictício dessa trabalhadora doméstica, né, que eu faço aí uma homenagem até para uma tia minha, Marisa, já falecida também, e eu coloco esse nome fictício nessa trabalhadora para que ela não fosse exposta. Ela vai dizer o seguinte: marcante que aconteceu nessa trajetória dela com o trabalho doméstico, ela vai dizer, marcante que aconteceu foi uma senhora que eu trabalhei que era doente. Isso marcou muito, porque ela tinha uma confiança comigo. Quando ela estava assim, no finalzinho de vida, ela não deixava ninguém dar banho. Só enquanto eu não chegasse, ela não tomava banho, porque ela achava que eu não ia deixar ela cair no chão, sabe? E isso aí marcou muito, coitada. Ela tinha uma confiança danada comigo. Aí pediu para fazer uma comidinha, disse que o arroz doce que eu fazia era igual ao da mãe dela. Aí eu fui e fiz. Foi a última comida que ela comeu, sabe? Aqui ela fala como trabalhadora doméstica no contexto cuidadora, embora ela não estivesse sendo contratada nesse momento como cuidadora, que é algo que vai acontecer muito com a trabalhadora doméstica, com as relações de trabalho doméstico no Brasil, essa ideia de que eu contrato a trabalhadora doméstica e ela pode fazer tudo, ela pode cuidar da casa, ela vai ser babá, ela cuida de idoso, ela faz tudo ao mesmo tempo, né? Que são relações, inclusive, que vão sair desse âmbito da legalidade da relação de trabalho. Porque os salários são diferentes, né? Assim, são relações diferentes, mas que elas permanecem muito misturadas no contexto das relações de trabalho no Brasil. E aqui tem uma dimensão que ela vai trazer do cuidado que está intrínseco nesse trabalho dessas mulheres e do afeto, né? Veja, ela vai falar de uma relação de confiança de uma idosa que só deixava que ela desse banho nela e que ela fez a última comida que ela comeu, né? A gente sabe que o alimento ele tem uma relação afetiva, a gente está conversando, eu sou mineira, né? Assim, a gente está aqui numa conversa, por exemplo, com vocês da Unifal. Em Minas Gerais, por exemplo, isso é algo que é bem marcante, uma característica bem marcante, né? Da cozinha como ponto afetivo, né? Assim, como questão afetiva, como questão de cuidado, como memória afetiva, né? E para a gente ver como é que essa personagem social, né, assim, dentro do contexto do trabalho, ela está envolvida em muitas relações de afeto, embora elas não sejam reconhecidas como elas deveriam, né? E aí eu trago, aqui já é um trecho que está no final do livro, eu fecho o livro com 2 trechos de 2 trabalhadoras. O primeiro trecho da primeira trabalhadora, né, que eu coloco, inclusive, o nome de Roseli também, como homenagem à minha tia, uma outra tia, né? Ela vai dizer o seguinte, quando eu pergunto para ela quais são os planos para o futuro, pergunto, você tem planos para o futuro? Né? Era uma trabalhadora doméstica diarista. Ela vai dizer o seguinte, meu plano para o futuro é voltar a estudar. A hora que minha filha tiver um pouco maior, tentar nem que seja uma universidade de distância, e aí eu pergunto, você queria fazer qual curso na universidade? Ela diz, alguma coisa de humanas, não gosto de exatas. Aí ela ri. Não decidi não, mas eu queria ser professora, sim. Quando eu era criança, eu gostava muito de ser professora. Talvez o normal superior, alguma coisa assim. Ou história também, que eu gosto muito. E estou fazendo agora, estou fazendo curso de cabeleireiro, que eu também queria. É uma profissão que eu acho que de imediato vai me dar um retorno. Aí eu pergunto para ela. E deixa eu te perguntar, quais são as suas perspectivas para os seus filhos? Porque eu perguntei para ela e agora para os seus filhos. Ela responde. Que eles estudem e se formem. Não quero que eles, não quero para eles o que eu tenho agora. Não desmerecendo a minha profissão, que assim, eu acho que é uma profissão que não pode acabar também. Eu acho que deveria ser mais valorizada, que é uma pessoa que você coloca dentro da sua casa, que você tem que ter confiança naquela pessoa, porque aquela pessoa sabe tudo da sua vida. Sabe seus horários, sabe onde você guarda suas coisas, sei lá, seus bens de valor, porque aquela pessoa está ali dentro da sua casa, na sua intimidade da sua casa. Acho que deveria ser mais valorizada, com menos preconceito e com mais valorização mesmo humana, assim.
E aí essa é uma fala que eu fecho para, né, assim, a gente começar a refletir que essas trabalhadoras, elas têm algumas perspectivas de futuro que não envolvem essa realidade atual do trabalho doméstico e que a gente precisa promover pactos coletivos, compromissos coletivos, para que essas condições de existência delas sejam alteradas. E aí, logo depois dessa fala, eu fecho com uma fala daquela trabalhadora que eu inicio o livro, que fala do arroz doce, sabe? Ela vai dizer, quando eu pergunto para ela de perspectiva de futuro, olha o que ela diz para mim. Olha, o que eu gostaria mesmo, eu queria ter uma cozinha só para mim, sabe? Tipo assim, não digo ser chefe, não, que ela dialoga com essa figura quase mítica, né, do chefe de cozinha, que não por acaso a gente tem uma maioria de masculina, porque a gente está falando de uma profissão dentro do âmbito da alimentação que ela acaba tendo status maior e de mais acesso e circularidade para homens e homens brancos, né? Mas ela vai dizer, mas assim, comandar uma cozinha, que eu gosto muito, sempre foi meu sonho, mas até hoje não consegui não, de um restaurante. Podia ser até de uma creche ou de qualquer coisa, mas, sabe? Veja, ela me conta um caso do arroz doce, essa dimensão afetiva, e ela guarda nela essa vontade de comandar uma cozinha, um restaurante, onde ela traga essa experiência da cozinha de uma maneira, né, diferente da que ela vivencia hoje, né, para além de oferecer uma alimentação para uma idosa que ela está cuidando. Também para a gente falar sobre esses pactos coletivos que a gente precisa estabelecer para a gente promover algumas rupturas no trabalho doméstico, que é uma discussão que eu vou trazer no livro, dentro desse contexto, tá? Uma outra coisa que vocês devem observar aqui, nessa transcrição dessa entrevista dela. Quando eu coloco aqui, por exemplo, na terceira linha, a palavra comandar, uma cozinha, né? Comandar, que não tem um R no final. Esse tipo de transcrição, eu queria ter lá na primeira linha, sem um R, né? Que quando eu falo ser, vamos lá para você comer comigo. Esse tipo de fala que a Lélia Gonzalez, que é uma intelectual brasileira, né? Uma intelectual negra brasileira, que é uma das maiores intelectuais que o Brasil tem, que ela já discutia na década de 80 as dinâmicas de racismo, entre sexismo e capitalismo na sociedade brasileira. Ela vai falar do português brasileiro, que ela vai dizer que a gente não fala aqui no Brasil um português que nem de Portugal e precisa se reconhecer a influência das línguas de matriz africana, né, dos povos escravizados nesse português que a gente fala. Então ela vai falar do português, da valorização do português. Quando eu falo, por exemplo, você vai lá em casa, esse ser, ele tem uma ideia muito mais de proximidade nessa minha oralidade, de intimidade, né, que são marcas dessa língua de matriz africana. Quando a gente ri, né, assim, quando se ri, por exemplo, de alguém que chama Creuza, Creide, né, que foi lá registrada como Creide, como Creuza, de alguém que se fala Flamengo e não Flamengo, fica aparecendo só uma marca de uma estereotipia de grupos que não tiveram acesso a uma educação escolarizada, não tiveram acesso a como se fala português, uma língua culta, mas não é só isso, né, assim, é uma marca da língua de matriz africana no português brasileiro, que no idioma africano não existia, né, o fonema do L, do Flamengo, por isso eles falavam Flamengo, por isso eles falavam Creuza e não Cleusa, né? E são coisas que acabam sendo negligenciadas dentro desse processo, né? E aí, no livro, eu vou começar o livro, né, o primeiro capítulo, trazendo um pouco da história, da perspectiva histórica do trabalho doméstico no Brasil. Aqui eu trago uma imagem, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, com a personagem da tia Anastácia, né, e da dona Benta, que figura como memória de infância da população brasileira, como memória de afeto, né, essa personagem. O que vai acontecer também quando a gente vai ler grandes autores da literatura brasileira, como Carlos Drummond de Andrade, que trazia alguns seus relatos, José Lins do Rego, eles traziam alguns relatos, uma nostalgia, por exemplo, daquela mãe preta que cuidou, né, assim, que é uma figura que ela vai trazer muito dos requisitos do processo escravocrata na nossa população, né, na nossa sociedade brasileira. E aí, dentro desse processo, o que a gente vai vivenciar? Né? A tia Anastácia, a gente sabe que, né, o Monteiro Lobato, ele tem uma história de associação com a Ku Klux Klan, né, que era um movimento movimento eugênico no Brasil,
que colocava a primazia da eugenia na sociedade brasileira, e tem várias passagens, por exemplo, de conversas da Emília com a tia Anastácia, que são extremamente racistas, né, assim, que acabam sendo silenciadas nesse processo. E aí, qual é a relação que eu estou fazendo com essa personagem da tia Anastácia, para quem, né, assim, acompanhou isso de alguma maneira, porque ela vai traduzir muito como se trata essa figura da trabalhadora doméstica no Brasil. O sociólogo Ronaldo Salles, ele vai dizer que no Brasil há um complexo de tia Anastácia, né? E qual é esse complexo de tia Anastácia? É um complexo que versa sobre essa ideia daquela trabalhadora quase como se fosse uma negra de estimação, né? É aquela que é quase parte da família. Não, ela é como se fosse da família, né? E, enquanto, sim, de fato, essas relações de trabalho, elas envolvem, muitas vezes, um misto entre afeto e desigualdade, entre proximidade e distância, o que a gente vai observar dentro desse contexto também é que esse discurso do quase parte da família, ele não só ajudou a camuflar uma série de aspectos relacionados a se pensar que aquela era uma trabalhadora de fato, porque ela é quase parte da família, né? Como também escondeu os processos de desigualdade, como, por exemplo, quando a gente pensa na trabalhadora doméstica que residia na própria casa, ela residia em lugares muito específicos dentro dessa casa, que eram próximos à cozinha, que eram próximos, né, à área de serviço, quase como uma delimitação que vai acontecer dentro desse ambiente, né? E aí, dentro desse contexto, o que a gente vai observar? Que nessa dinâmica, esse discurso ele foi ajudando a manter uma grande característica do trabalho doméstico no Brasil, que se permanece até hoje. Vou mostrar alguns dados atuais para respaldar isso, que é a alta informalidade do trabalho doméstico no Brasil. Trabalhadores que estão na informalidade, né, assim, que não têm vários dos direitos assegurados de trabalho. Veja bem, né, se ela está ouvindo sempre que ela é como se fosse da família, não há uma pressão, inclusive, para que a carteira de trabalho dela seja assinada, né? E isso é uma grande marca característica do trabalho doméstico nesse momento, né? Bom, e aí o que a gente vai observar nessa dinâmica desse... Gente, eu vou fazer uma pausa nesse momento aqui, eu não sei se o áudio do meu filho está aparecendo demais. Eu pedi para ele reduzir um pouco a empolgação do jogo, eu não sei se está atrapalhando. Então, eu vou dar uma pausinha só para eu lembrar para ele que eu estou numa live, tá? Só um instantinho. Pronto, gente, voltei. Vamos lá, então vamos continuar aqui. O que a gente vai observar nesse contexto, né? Quando a gente pega essa trajetória do trabalho doméstico no Brasil, a gente vai ter uma primeira fase, que é das escravizadas domésticas, né? Da escravização origem do trabalho doméstico no Brasil, que a gente tem como antecessora do trabalho doméstico as mulheres que eram escravizadas, que vai dar origem a essa figura da mãe preta, né? E que vai dar origem a esse misto entre desigualdade e afeto, entre proximidade e distância, né? Essa figura quase, né, mítica da mãe preta no Brasil. Não, muitas pessoas, inclusive, que a gente conhece até hoje, vão dizer assim, não, eu tenho uma moça, né, assim, eu tenho uma mãe preta, né, assim, que trabalhou lá em casa. E quando a gente vai olhar se realmente houve essa relação de trabalho efetivada, muitas vezes ela não ocorreu, né? Não à toa, no Brasil, em 2022, o que a gente vai ver? Uma série de casos sendo descobertos de trabalhadoras domésticas em condição de trabalho análogo à escravização, né? Sendo libertadas a partir de denúncias. Mas veja bem, se tem uma denúncia, e se essa trabalhadora doméstica ela está há muito tempo ali num prédio, várias pessoas ao redor, por exemplo, amigos, né, daquela família que está colocando ela naquela condição de trabalho análogo, quem mora no prédio, muitas pessoas sabem dessa condição, mas não denunciam, né? Muito em função de uma naturalização que a gente vai ter de que essas pessoas pretas, né, elas estão ali para serem ainda escravizadas, né, para estarem quase nessa condição, não, mas ela é da família, né?
E as condições de trabalho, né? Muitas vezes casos de mulheres, inclusive, que permanecem em cárcere mesmo, né? Que perdem o contato com suas famílias. E muitas delas tiveram essa relação de perda de contato com os familiares desde a infância, né? Assim, desde muito novas. A maior parte das trabalhadoras domésticas que eu conversei foram trabalhadoras domésticas que elas começam que a família em condições muito precárias, né, elas acabam indo para outras famílias numa ideia de que elas vão ajudar aquela família em troca de alimentação e moradia, mas elas se tornam mesmo escravizadas dentro daquele contexto, né? E havia uma naturalização muito grande. Eu me lembro que, assim, eu como professora na Universidade Federal de São João del Rei, morando em São João del Rei, ali nos anos de 2018, 2019, uma colega de trabalho sugeriu para mim que eu, enquanto mãe solo, por exemplo, pegasse uma menina do interior para poder trabalhar na minha casa, né? Essa ideia de pegar uma menina, veja que já tem uma dimensão de objetificação nessa relação, né? Então, nesse contexto de origem, que vai dar origem a o que a gente vai chamar da trabalhadora doméstica no Brasil, tem essas raízes nesse contexto escravocrata, né? As mulheres escravizadas domésticas, elas eram aquelas que eram escolhidas especificamente para trabalhar dentro das residências, né, dos senhores de engenho, das famílias colonizadoras. E se tinha uma escolha estética específica, por mulheres negras altas de formas atraentes, bonitas de cara e de corpo, com todos os dentes da frente, né? Por quê? Para que ela trabalhasse dentro de casa, na intimidade, ela não podia ser qualquer mulher, né? E elas ficavam, inclusive, muito mais expostas à violência doméstica, né? E aí a gente tem, começa também essas relações da questão da mãe preta, né? Assim, daquela que vai cuidar, muitas vezes, desenvolver uma relação de maternagem muito grande com essas crianças, muitas vezes até mais do que as suas próprias, né? As suas próprias mães mesmo. Aqui, essas pinturas do Debré, por exemplo, vão retratar alguns momentos do cotidiano brasileiro no período colonial escravocrata, que vão mostrar como que nesse cotidiano a gente tinha o tempo todo essa demarcação dessas relações. A primeira pintura dele, por exemplo, né, quando você tem um homem e uma mulher, e uma mulher mais ao fundo ali da pintura, bem no contexto de servir, né, esse casal que está sentado à mesa fazendo uma refeição, e a gente vê que ali tem algumas crianças pretas que eram chamadas de malunguinhas, né, ali à mesa, meio que recebendo o resto dessa alimentação, e no chão, né, assim, há toda uma dinâmica ali de demarcação desse lugar. Depois que que a abolição ela é apenas a escravatura é apenas formalmente extinta a partir da abolição, que é algo que acontece só formalmente, né, assim, mas ela não acompanha políticas reparatórias, né, assim, para reparar todo aquele processo que ocorreu com aquele enorme contingente. Vai surgindo a figura do que a gente vai chamar das criadas, né, assim, mulheres que eram escravizadas, que não têm qualquer outra oportunidade de sair daquela relação, elas se mantêm naquelas relações, trabalhando para aquela mesma residência, morando naquelas mesmas residências, em troca de alimentação e moradia precárias também, né, elas vão sendo jogadas à própria mercê, e aí a gente vai surgir esse nome das criadas, né, no Brasil. E aí a gente tem nesse processo, inclusive, uma relação que ela não é remunerada, né, assim, e esse trabalho não reconhecido como trabalho ainda. E isso vai se construindo a partir do momento que algumas dessas mulheres conseguem ir morar, né, em suas próprias residências, que na verdade muitas vezes eram, né, muito ali situadas no próprio surgimento das favelas no Brasil, né, muitas vão para morros, vão para encostas, vão para espaços da cidade onde eles começam a habitar de maneira muito precarizada, o que explica que hoje, nas periferias, nas favelas, a gente ainda tem um enorme contingente, né, percentual de pessoas negras ocupando. Isso vai se construindo um processo de sensação dessas, né, pessoas brancas, de que elas passam a ter menos controle em relação a toda essa população trabalhadora, menos controle dos seus costumes, menos controle da sua vida, né? E isso vai construindo o que se vai chamar de medo burguês em relação aos criados, né? Assim, o medo que essa burguesia constitui do que esses criados e criadas podem trazer para sua casa, seja de costume, seja de doenças, né? Assim, uma série de questões vai aparecendo aí nesse processo.
Inclusive, né, várias publicações brasileiras vão ser orientadas a mulheres donas de casa, mulheres brancas, ensinando elas a domesticar essas criadas, né? Esse aqui é um trecho de uma publicação de 1894, que chamava Dona de Casa, mas de publicação em português, que um trecho dizia o seguinte, né? Vossa Excelência, que é dotada naturalmente de um espírito fino, tem pela vossa casa o amor arraigado, que tem por tudo quanto se possui e governa, não se confiará na boa vontade de uma pessoa que não conhece. Portanto, visitará por imperiosa necessidade, durante várias vezes ao dia, a cozinha, tendo a ocasião de a fiscalizar. Essa ideia de um elemento, né, que eu preciso ali dentro daquele contexto para manter os meus privilégios de burguesia, né, mas que, ao mesmo tempo, eu preciso fiscalizar e tentar domesticar de alguma forma. Esse aqui é um outro exemplo, já mais adiante, lá em 1946, de um registro público que foi criado oficialmente no estado de São Paulo, que era um registro de empregados domésticos, que quaisquer ocorrências nas relações de trabalho que aconteciam eram registrados nesse registro, né? Então, por exemplo, se era demitida por alguma determinada questão, demitida, né, entre aspas, que muitas vezes nem era uma relação de trabalho que era oficializada. Mas tudo aquilo ficava registrado ali, uma ficha, né, que era levantada sobre esses trabalhadores domésticos. E o documento público dizia que o objetivo de criar esse registro de empregados domésticos era, abre aspas, salvaguardar o lar e o bem público mediante exame de sanidade e controle policial dos candidatos, pois o objetivo é a seleção do material humano, muitas vezes perigoso e nocivo, que ingressa em nossos lares como cozinheiros, arrumadeiras, pajens, lavadeiros, etc. Gente, na maioria das vezes, portadora de moléstias infecto-contagiosas, quando não possui ainda o estigma do roubo e do mal, e que de casa em casa vai espalhando doenças, roubando haveres, prejudicando os patrões e desaparecendo em seguida. Bom, e aí, o que a gente vai observando? Que a trabalhadora doméstica, ela vira parte do modelo de família burguesa no Brasil, porque, inclusive, ela se torna um elemento símbolo de que aquela é uma família burguesa, né? Assim, é quase que... né, o cara crachá de ser uma família burguesa mesmo? Como assim? É você que limpa o seu próprio banheiro? Não, né? Precisa ter alguém para fazer isso. Então, ela se constitui enquanto modelo de família burguesa no Brasil. Depois, né, que com os anos, essa relação de trabalho ela é reconhecida como trabalho, o que vai acontecer muito tardiamente, né, assim, a gente tem, por exemplo, uma primeira lei sobre trabalho, específica sobre trabalho doméstico no Brasil na década de 70, mas no início a gente vai ter uma relação muito das mensalistas, aquelas trabalhadoras domésticas que recebiam um salário mensal, trabalham para uma residência só, e elas residem no próprio espaço de trabalho, que é o que a gente vai chamar de mensalistas residentes. Elas não têm uma casa para voltar, elas moram no próprio serviço, né? E aí surge até a figura do quartinho da empregada, que ele não chama inho à toa, né? Que ele vai ter, muitas vezes, a maior parte das vezes a gente faz uma análise das plantas, né? Alguns estudos já foram feitos nesse sentido, a gente vai ver que são quartos que têm, inclusive, um tamanho menor do que legalmente se estabelece. Eles estão sempre ali perto da área de serviço, perto da cozinha, porque demarca muito qual é esse lugar do trabalhador doméstico ali dentro daquela casa, e eu vou reforçando esse misto de afeto e desigualdade, ser quase parte da família, e vou reforçando também a vulnerabilidade dessas trabalhadoras em relação às questões sexuais, né? Algumas dimensões de violência sexual, né? Assim, então, tem uma série desses processos, tá? Bom, e aí, outras publicações também continuam a ser feitas para poder ajudar as mulheres independentes, as mulheres brancas que nesse contexto estavam indo já para o mercado de trabalho formal, mas estavam indo para o mercado de trabalho formal, deixando uma outra mulher trabalhando na sua casa, assumindo essa função de trabalho doméstico, né? E aí sempre tem essa orientação de como eu domesticar, né, aquela que traz a mácula de um mundo diferente, né, assim, quase como uma insígnia social que deve ser combatida, né, essa ideia de que
eu preciso combater o que ela traz. Isso vai se intensificar quando essas trabalhadoras elas vão deixando de morar na própria residência de trabalho. Hoje, pouquíssimas moram na própria residência. Então, isso vai reforçando também esse processo de tentar controlar o que ela pode trazer do seu mundo para a minha casa. E nos últimos anos, o que a gente vai observar é uma redução no número de mensalistas, um aumento no número das diaristas, que são trabalhadoras domésticas, que trabalham até 2 dias no máximo numa mesma casa, tá? Se ela trabalhar mais que 2 dias, o vínculo empregatício está posto, e ela deveria ter sua carteira de trabalho assinada. Então, se ela vai numa mesma casa, né, até 2 dias, ela é uma diarista, ela recebe por dia de trabalho, né? E aí a gente vai vendo, inclusive, uma escassez de mulheres que querem trabalhar como mensalistas. Ali nos anos 2010, a gente vai vendo a mídia falar muito sobre trabalho doméstico, tentando valorizar o trabalho doméstico, muito nesse esforço de fazer com que mulheres, né, queiram se manter e permanecer no trabalho doméstico, até para que ele não se torne para uma lei de oferta e demanda tão caro, né? As diaristas, elas têm relações mais autônomas de trabalho, mas tem uma intensificação da precarização muito grande, né? Elas não têm a carteira de trabalho assinada, e veja bem, né, uma diarista, ela faz faxinas, e que são atividades de limpeza muito mais pesadas do que se ela trabalha, por exemplo, para uma casa só, e ela vai organizando a rotina daquela casa ao longo do mês. Uma diarista, ela tem trabalho, né, se ela faz, por exemplo, faxina 6 dias na semana, ela tem 6 dias de trabalho pesado, né? E elas ficam extremamente desprotegidas legalmente. E a gente vai ouvir, nessa dinâmica das relações mais autônomas, né, algumas frases como, não se fazem mais empregados como antigamente, elas estão cheias de 9 horas, né, assim, porque a relação da diarista ela é um pouco mais estrita, né, ela não está ali na sua casa para fazer tudo como se queria que ela fizesse tudo, numa dinâmica que eu vou tendo desse saudosismo, dessas relações escravocratas. Aqui é um exemplo que a gente teve uma novela ali em 2012, que foi nesse contexto dos anos 2010, de tentativa de valorizar, né, essa profissão, né, de trabalho. A gente teve a novela Cheias de Charme, que ela tinha como protagonistas 3 trabalhadoras domésticas, uma das atrizes era a Thais Araújo, a única negra do trio, né, que era super estereotipada também, como a que falava errado, né, assim, dentro do português não culto. E popularizou-se naquele contexto no Brasil uma expressão super pejorativa que era empreguete, né, que ganha um sufixo de -ete, que é um sufixo pejorativo, né, mas isso foi feito de maneira bastante acrítica. E como está o cenário do trabalho doméstico no Brasil hoje? Eu já estou terminando, daqui a pouco eu termino a minha fala para que a gente possa, né, discutir, responder perguntas, né, que eu acho que essa é uma das partes mais legais para a gente conversar aqui. Esses dados, eles são dados, né, que foram sistematizados aqui nessa figura Prodiese, que são dados da PNAD contínua do IBGE, que foram publicados agora, em 2022, nesse mês, inclusive, de maio agora, que são dados que vão comparar como é que estava o cenário do trabalho doméstico no 4º trimestre de 2019 e entre o 4º trimestre de 2021. E veja que entre 2019 e 2021 a gente teve uma pandemia aqui nesse contexto, então tem vários atravessamentos aí da pandemia. A gente começou a pandemia no Brasil com um número de 6,2, 6,3 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil, né, a maior parte mulheres, né, mais de 90% mulheres. A gente tem aqui, né, 92% hoje que está no trabalho doméstico são mulheres, por isso que a gente fala no feminino dentro desse contexto. A gente tinha 6,2, 6,3 milhões de trabalhadoras lá antes da pandemia começar. No ano de 2020, esse número caiu de 6,2 milhões para 4,5 milhões. Mais, né, assim, de 1 milhão de trabalhadoras domésticas desempregadas, sem qualquer tipo de renda possível, extremamente vulnerabilizadas, porque em cada 10 trabalhadoras domésticas, 7 eram informais, não tinham qualquer vínculo empregatício, né? E agora, em 2021, né, assim, com o retorno das atividades, no final de 2021, esse número ele vai para 5,7 milhões, né? Não, a gente não recupera, né, a mesma taxa de ocupação que se tinha antes da pandemia ainda, né? Mas há uma certa recuperação. Mas o que a gente vai observar, por exemplo, aqui, né? Se a gente vai de 6,2 milhões de trabalhadoras domésticas, né, para 5,7 milhões de trabalhadores domésticos agora no final de 2021, a gente tem, como diz aí, né,
92% são mulheres, 65% são mulheres negras. E aí, uma outra coisa que a gente vai observar é na questão da informalidade, né? A gente tinha lá em 2019 73% desses trabalhadores sem a carteira de trabalho assinada, e agora a gente tem 76%, né? Houve um aumento dessa informalidade. Muita gente pode dizer que essa informalidade ela aumentou, ela vai persistindo nos últimos anos no Brasil, que são as maiores taxas que a gente teve na série histórica no Brasil. A gente nunca teve 76%, desde que esses dados começaram a ser levantados. E muita gente vai dizer que é por causa das diaristas, né? Porque aumentou o número de diaristas, mas não só. Ainda hoje no Brasil, a maior parte das mulheres trabalhadoras domésticas mensalistas que trabalham todos os dias para uma mesma residência, para receber um salário mensal, a maior parte delas não tem a carteira de trabalho assinada ainda, ou seja, estão na ilegalidade. Em relação à previdência social, algumas dessas diaristas recolhem por conta própria, né? Mas nem todas fazem isso. Então, a gente tem um número aí muito grande que estão sem previdência social. A gente vai ver que desse total, por exemplo, 5,7 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Agora, no final de 2021, apenas 1,8 milhão tinha previdência social, né? A faixa etária que a gente tem aí, uma faixa etária média de 43 anos. A remuneração, por exemplo, ela vai variar muito no Brasil, né? Assim, com índices muito baixos no Norte e Nordeste. Né, a gente tem uma renda média mensal para as trabalhadoras domésticas na região Norte e Nordeste, na faixa de R$900 por mês. Né? Então, isso é algo que também a desigualdade regional é um outro processo. Nesses lugares, né, a gente tende também a ter muito mais, em lugares precarizados, né, essa naturalização da mulher que está ali para receber muito pouco, né, assim, por todo esse sistema precarizado. Isso vai confluindo para que cada vez mais a gente tenha vários entraves, né? Então, a gente tem um cenário aí de muita subalternização do trabalho doméstico, né? Alguns dos porquês disso, né? Ele tinha como antecessor o trabalho escravocrata, né? O reconhecimento formal como trabalho foi tardio. Se ele hoje é reconhecido formalmente como trabalho, e o reconhecimento simbólico, né? Porque ele faz parte do modelo de família burguesa no Brasil, porque é considerado uma ocupação e não profissão, porque não envolve ir lá numa faculdade, pegar um canudo para fazer esse trabalho, né? Porque a educação escolar na nossa sociedade ainda é uma base de hierarquização dessa sociedade, né? E por conta do suposto pouco nível de serviço à coletividade. Por exemplo, quando eu falo da medicina, né? Os médicos eles vão ser entendidos socialmente como algo que presta um serviço para a coletividade muito significativo. A trabalhadora doméstica, como ela trabalha para uma residência em particular, ela tende a ter esse nível de serviço à coletividade muito negligenciado, né? Aqui um exemplo de uma representação desses sentidos sociais, né, das estereotipias, que vão envolver as trabalhadoras domésticas nessa peça que supostamente de humor, né, que vai ser muito dentro do que vai se chamar de racismo recreativo no Brasil, né? Aqui Maria Creuza, olha, brincando com essa coisa do R e não do L, né? Essa caracterização bastante fenotípica específica, né, do cabelo que vai ser chamado tipo cabelo bombril, né, assim, presunções de ignorância, né, de burrice dessas mulheres, enfim, de mulheres que estão sempre falando a mentira, que são avessas ao trabalho, né, então são várias dessas questões. E aí, né, assim, eu vou terminar a minha fala, só falando um pouquinho sobre o livro e abrir para a gente poder conversar, né, no livro. Só para a gente, né, ver quais as discussões que eu trago, essa falinha que eu fiz aqui hoje, ela só é meio que um pouco mais só o primeiro capítulo aí do livro, né, onde eu vou falar da trajetória das escravizadas, o segundo capítulo, que na verdade, né, das escravizadas trabalhadoras domésticas, uma história de ambiguidade, né, porque o livro ele vai aprofundar mais essas relações. Né, no início, eu faço uma introdução, até falando sobre essa expressão trabalho doméstico, por que a gente está falando trabalho doméstico, e não secretária do lar, e não funcionária do lar, a gente pode conversar sobre isso também na hora da discussão. E aí depois eu vou fazer essa trajetória histórica. No capítulo seguinte, eu trago categorias teóricas que ajudam a gente a entender o trabalho doméstico no Brasil, a partir da categoria das interseccionalidades entre raça, gênero e classe no trabalho doméstico. Dentro desse capítulo, eu vou discutir raça, né, interseccionada com gênero e classe, gênero interseccionado com raça e classe, classe interseccionado com raça e gênero, para a gente entender as dinâmicas do trabalho doméstico no Brasil.
No capítulo seguinte, eu vou falar sobre racismo estrutural e branquitude na composição do trabalho doméstico, para a gente trazer essa discussão do trabalho doméstico numa dimensão estrutural e de responsabilização da branquitude, né? E no capítulo final, eu vou apontar alguns caminhos de ruptura para a gente romper com esse histórico aí de precarização do trabalho doméstico no Brasil. Então, é um pouco essa conversa, né, que eu trago no livro. Aqui eu tentei trazer um pouco histórico, né, você está pensando que a gente está falando com um público amplo, né, para a gente introduzir mesmo essa conversa, tá? Então, é isso, estou aqui à disposição, quero que vocês participem bastante, né, enfim, das perguntas aí. Então, é isso, eu queria, enfim, dizer que a gente tem uma boa discussão. Obrigada, Juliana, pela sua fala, né? Vamos ter várias perguntas. Eu queria abrir aí as perguntas. Primeiro, contando um pouco que eu também venho de uma família de empregadas, de trabalhadoras domésticas, né? Essa era a minha primeira pergunta, eu acabei caindo no erro dela. E muito dos seus relatos também remete às minhas memórias, assim, né? De como... das situações de agressão e violência que muitas dessas pessoas, dessas mulheres da minha família também passaram. Eu acredito que a realidade de outras pessoas, outros estudantes nossos aqui da Unifal, porque hoje a nossa universidade está cada vez com uma maior presença de mulheres e uma maior presença de pessoas negras, né? As cotas nos beneficiaram, né, em ter essa presença, né, a facilitar o acesso das pessoas à universidade. E eu queria que você falasse um pouco, né, dessa sua trajetória acadêmica, também como inspiração para essas pessoas, e depois eu queria que você comentasse um pouco sobre essa terminologia, né, o trabalho doméstico, a trabalhadora doméstica, né, por que a importância dessa denominação? Obrigada, Aline, né, acho que dizer também, é um prazer estar aqui com a Aline, a nossa trajetória, ela se cruza na minha graduação, né, assim, então é uma honra estar aqui conversando com a Aline. Bom, acho que em relação à minha trajetória, né, até como eu mencionei, tem uma dimensão política muito grande, assim, eu acho que, sobretudo por, né, não só eu, mas algumas que vieram antes, e também eu tenho parceiras incríveis de trabalho, né, assim, por provocar o campo da administração para os debates sobre raça, né, assim, raça e trabalho, acho que foi um dos grandes pontos da minha trajetória, né, assim, gênero vinculado também, esse debate de gênero vinculados, o fato de apresentar uma tese de doutorado sobre trabalhadoras domésticas na administração, né, assim, e legitimar isso como, né, assim, conseguir legitimar a minha tese ali dentro desse contexto, porque a gente parte muitas vezes de um princípio, né, de que a administração ela é só para empresas privadas, né, ou a administração pública ela é só do que está ali dentro da máquina estatal mais formal, mais convencional, mas a política, né, assim, a gestão ela está imbricada em várias dimensões organizativas da nossa vida social, né, e a categoria de trabalho ela precisa ser uma categoria da administração, né, assim, e aí especialmente do campo da administração pública, né? A gente precisa falar dos diversos tipos de trabalho. Então, a minha trajetória ela vai muito nesse sentido, como eu disse também, de entender que a ciência ela também é política, a ciência também envolve muito de como nós somos, os nossos valores, né? Assim, o fato de eu ser uma mulher negra, né? Isso implica em uma produção científica, de eu lidar na academia, chegar e lidar com autorias, com textos, com teorias que não contemplavam as realidades, né, assim, da população negra, enfim. Então, a gente tem toda uma ideia de produção de conhecimento que silenciou a gente durante anos, né. Então, nesse processo, para que isso seja viabilizado, né, minha trajetória ela se fez e se faz muito nos coletivos, assim. Porque tem algo que a gente aprende com pessoas negras que chegam na academia. A gente aprende muito com o movimento negro educador, né? A professora Nilma Lino Gomes, né, essa professora da UFMG, ela vai dizer muito sobre isso, assim, sobre como a gente chega com aprendizados do movimento negro, como a gente vai chegar com aprendizados de que é no coletivo que a gente forma as coisas, né? Então, eu tenho uma vinculação muito grande com a Compa, que é um coletivo de uma comunidade de mulheres pesquisadoras na administração, né, assim, que, enfim, que nos últimos anos fez vários movimentos, né, direcionados a algumas questões de desigualdades dentro desse contexto da administração.
Hoje eu faço parte do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou associada da BPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros. Então, é muito importante a gente se juntar em coletivos, assim, né? Porque a nossa força, ela precisa ser coletiva, as nossas mobilizações, elas precisam ser coletivas, porque as nossas pautas são coletivas, né? Romper um pouco com essa dinâmica que muitas vezes a administração, a ideia do management, do business vai trazer para a gente, de que é sozinho que a gente constrói a nossa história, né? Que vem muito nessas dinâmicas neoliberais, assim, né? Do mito do self-made man, do homem que se constrói sozinho, o mito do herói performático, né? Aqui não, a gente tem lutas que elas são lutas coletivas que precisam ser coletivamente trabalhadas, né? Então, minha trajetória, ela vai muito nesse sentido. E sobre a importância de falar de trabalho doméstico, tá? Porque, obrigada pela pergunta, né? Eu acho que ela é muito importante, assim, primeiro que chamá-las de trabalhadoras, né? É muito comum a gente ver dizendo assim, até ontem, por exemplo, eu vi um vídeo no Instagram de uma menina, uma blogueira, uma menina branca, né, assim, mostrando uma surpresa que ela fez para a trabalhadora doméstica dela, que ela foi ao supermercado, né, levar a trabalhadora para fazer uma compra cheia de coisas boas, de qualidade, como se fosse para ela, e depois, com o carrinho cheio, né, ela conta para a mulher que, na verdade, aquela compra era para ela mesmo, né, é um presente para ela. E ela filma isso tudo, faz um videozinho, um Reels lá, né, tá cheia de comentários lá, falando você é maravilhosa por ter feito essa ação, e ao mesmo tempo ela está expondo super essa mulher, está expondo a vulnerabilidade dessa mulher, que vai muito no sentido que a gente vai chamar desse mito, né, da branquitude salvadora, que está salvando, quando, na verdade, né, se trata com dignidade, reconhece os direitos, está fazendo nada mais que a sua obrigação dentro desse processo, né. Então, nesse sentido, primeiro reconhecer que são trabalhadoras domésticas, então tem algumas alternativas que vão aparecer, é minha secretária, inclusive essa blogueira que eu mencionei, né, ela chama, essa influencer, né, que eu mencionei, ela fala secretária também, né? Essa tentativa de sair dessa expressão, né? E dizer que ela é secretária, minha ajudante, não, eu tenho uma ajudante em casa. Não é ajudante, ela é uma trabalhadora, ela trabalha na sua casa, né? É uma funcionária. O termo funcionário a gente sabe que vem do funcionalismo público, né? E essas trabalhadoras ainda estão longe de ter alguns direitos que o funcionalismo público tem, embora o funcionalismo público hoje também seja super sucateado em vários dos seus direitos, né? Mas é trabalhadora, né? E a gente vai ver muitas cartilhas, inclusive, antirracistas aí, antissexistas, dizendo não chama ela de trabalhadora doméstica, porque doméstica vem de domesticação, né? E aí, o que é importante? Qual que é o impasse que a gente pensa nisso? Primeiro, pensar que o doméstico, trabalhadora doméstica, vem de trabalhadora que trabalha num contexto doméstico, no espaço doméstico, e que há um processo histórico no Brasil de ressignificação dessa expressão pelo movimento organizado das trabalhadoras domésticas, tá? Então, que pese que algumas cartilhas produzem não fale doméstica, não pode falar doméstica, acho que é importante a gente pensar, por exemplo, né, a categoria negra, se a gente fosse pegar né, a origem da palavra, a origem da utilização histórica, antropológica, a gente vai ver a conotação racista, né? Assim, o branco criou o negro para justificar um processo colonialista escravista, né? Só que há um processo histórico de resistência negra para ressignificar essa categoria, para ressignificar essa identidade. Então, se hoje a gente reivindica essa categoria negra, a gente fez um processo de ressignificação, assim como as trabalhadoras domésticas estão fazendo com essa expressão. E aí, o que é importante a gente olhar? Aqui, inclusive, enquanto acadêmicos que ficam aqui teorizando coisas no computador, na nossa casa, né? Não estamos lá no trabalho doméstico. Vamos ouvir o que a categoria, como é que ela quer ser nomeada, né? Como é que ela quer ser chamada? No Brasil, a gente tem algo que pouca gente sabe, mas temos sindicatos de trabalhadoras domésticas espalhados pelo Brasil. Né? São sindicatos constituídos por trabalhadoras domésticas, que numa luta muito árdua mesmo, porque, inclusive, não se há, embora a lei preconize, não se há qualquer previsão, por exemplo, de reconhecimento nacional dos acordos coletivos desses sindicatos na legislações de trabalho. Acho que a gente tem 2 estados só no Brasil em que esses acordos são reconhecidos, então isso é algo que elas têm muito pouco ainda de reconhecimento. E não, a gente não está falando de um sindicato, por exemplo, né,
que tem um dinheiro que vem ali do recolhimento sindical dos sindicalizados. Isso não acontece com os trabalhadores domésticos, né? Então, são sindicatos que sobrevivem muito, né, assim, no dia a dia ali, ó, na busca de apoio cotidiano, assim, de micropráticas mesmo, cotidianas de luta. E esses sindicatos, eles estão ali disponíveis para vários trabalhadores domésticos que procuram para, né, para serem auxiliadas no que se refere a aspectos de direitos do trabalho. A gente tem algumas capitais e alguns municípios, né, no caso de São Paulo, por exemplo, a gente tem em Santos um sindicato. Então, tem uma listinha de sindicatos pelo Brasil, né, assim, nos vários estados. Alguns estados, isso, né, elas ficam tentando reativar quando não tem. E eles são organizados por uma federação nacional, que é a FENATRAD, Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Olha como é que é o nome da federação. Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Elas reivindicam para si o título de trabalhadores domésticos. Então, quem que é a gente aqui na academia para dizer, porque a gente estuda raça, porque a gente estuda isso, porque a gente é especialista nisso, que elas não devem ser chamadas de trabalhadoras domésticas, né? E um outro ponto que é o empregado doméstico, que é uma outra expressão também, né, muito popular no Brasil, né? É muito mais fácil a gente falar empregada doméstica. Mas por que, por exemplo, no meu livro não chama emprego doméstico? Por que na minha conversa com vocês estou falando trabalhadora doméstica o tempo todo? Para a gente não esquecer que nem todas estão empregadas de fato, né? A informalidade, ela é uma realidade, né? Como eu disse assim, né? De cada 10 trabalhadoras domésticas, 7 estão na informalidade. Então, nem todas estão naquele reconhecido emprego formal, né? Então, a gente vai usar a categoria trabalhadora doméstica por isso. Tá? Então, acho que era um pouco isso. Bom, Juliana, eu vou trazer algumas perguntas agora, que o pessoal está colocando ali no chat. E, Fernanda, se prepare aí que daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. A Fernanda está no auditório com alguns estudantes, né? E nós vamos tentar fazer uma interação com o pessoal que está lá no auditório. O Ender pergunta: o trabalho doméstico foi o último da fila a chegar na mediação pública, no sentido regulamentar, e agora, após a reforma trabalhista, deve mergulhar ainda mais fundo na precarização. O que fazer? Você quer que eu faça um bloco de perguntas ou vai uma por uma? O que você prefere? Tá, eu acho que tem uma outra pergunta aqui do Ian, que também acho que tem mais ou menos o mesmo sentido, né? Se você quiser fazer, eu acho que... Pode ser. Então, Ian, boa noite. O trabalho doméstico segue as leis trabalhistas padrão. Onde os diaristas entram na reforma da Previdência? Bom, eu acho que, primeiro, a gente lembrar que, né, a Constituição brasileira, ela estende vários direitos aos trabalhadores domésticos e, né, assim, vários direitos, né, para os trabalhadores, mas para os trabalhadores domésticos, vários dos direitos não são garantidos ali na Constituição de 88, né? E a gente vai ter um processo, né, tardio, de reconhecimento tardio. Em 2013 é tramitada, né, a PEC, né, a Proposta de Emenda Constitucional, que vai ser conhecida popularmente como a PEC das domésticas, que visava estender alguns direitos das trabalhadoras. E foi todo um processo, né, toda uma discussão pública. E vai acabar essa profissão, a gente não é empresa, como assim vou pagar isso tudo de direito para essas trabalhadoras, né? A gente não é empresa, a gente é família, como é que fica isso? Uma série de pressões políticas, né, dentro desse contexto, inclusive, né, o movimento organizado das trabalhadoras domésticas, a FENATRAD, os sindicatos estiveram bastante envolvidos. A relatora da PEC, né, foi a deputada Benedita da Silva, que foi muito importante nas negociações para que a tramitação da PEC fosse concluída, né, e ela se tornou o que foi chamada de Emenda Constitucional número 72, lá de 2013, que automaticamente já colocou alguns direitos, como, por exemplo, a regulamentação da jornada de trabalho. É absurdo, né, assim, que em 2013 a gente tenha tido uma regulamentação da jornada de trabalho dessas mulheres com limitação de 8 horas, né, diárias, e com possibilidade de extensão de horas extras até 2 horas por dia. E com a questão do adicional noturno, né, foi implementada uma ideia de orientação para que houvesse esse registro de ponto das trabalhadoras, para que elas assinassem o horário de chegada, o horário de saída.
a exigência de 1 hora né, para tempo de refeição, né, 1 hora de horário de almoço, descanso, remunerado para essas mulheres, coisas que não estavam sendo regulamentadas dentro desse contexto, né? Mas vários dos direitos ali ficaram para ser regulamentados depois. Então, a gente tem a PEC lá em 2013, e vários dos direitos eles vão ser regulamentados, como o FGTS, por exemplo, vão ser regulamentados só lá em 2015, né? A partir da lei número 150 de 2015, que aí ela formaliza alguns direitos que já haviam sido estendidos lá na emenda constitucional em 2013. Mas em termos de, né, assim, de questões previdenciais, a gente tem também aí muito caminho de luta dessas mulheres. O que a FENATRAD e os sindicatos hoje têm tentado viabilizar? Inclusive, assim, né, para o livro, eu conversei com a Luísa Batista Pereira, que é a presidenta do sindicato, né, da FENATRAD, da Federação Nacional. Ela também, né, escreve ali na orelha do livro, né, assim, tem um texto que eu pedi que ela escrevesse, que eu acho que é muito importante, né, assim, a Cleide Pinto, que é a presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas lá de Santos, em São Paulo, ela vai falar, de Nova Iguaçu, desculpa, no Rio de Janeiro, estou confundindo. A Cleide Pinto, ela vai dizer um pouco sobre, assim, né, não se faz nada sobre trabalhadoras domésticas no Brasil sem as trabalhadoras domésticas, né, é muito importante, né, que a gente caminhe junto dentro desse processo de luta delas. Então é importante, por exemplo, quem está ouvindo, assim, fala com o trabalhador, olha, você sabia que tem um sindicato de trabalhadores, né? Vamos procurar onde tem um sindicato mais perto, né? Acho que é muito importante saber dessa luta, saber da existência dela. Inclusive, elas estão nas redes sociais, né? A FENATRAD está no Instagram, com fenatrad.br, né, que é o perfil da federação no Instagram. Acho que quem quiser acompanhar a luta, né, assim, quem quiser ajudar a divulgar, compartilhar várias das campanhas, né, e mobilizações que elas fazem por lá, acho que é muito importante, que acho que é algo que a gente pode fazer de uma maneira fácil, né. E aí a gente vai ver o momento que elas vivenciam hoje nessa dinâmica de precarização do trabalho que a gente teve, precarização dos direitos do trabalho, né, elas vão dizer, acho que nem a palavra até que a Luísa gostaria, ela falou assim, não é recuo, mas é dizer que hoje os direitos do trabalho estão tão ameaçados, né, que, né, assim, que o movimento não tem feito movimentos agora de propor novas coisas, né, porque já está muito ameaçado o que a gente já tem garantido. Mas várias pautas estão sendo discutidas, como, por exemplo, o caso das diaristas, né? Existe um problema com as diaristas, né? Como é que a gente amplia essa dignidade do trabalho da diarista? O movimento tem discutido, por exemplo, a possibilidade de se fazer contratos de trabalho para elas, mesmo que seja, né, um trabalho que ele vai ser, por exemplo, até 2 vezes por semana na sua casa, mas que sejam trabalhos regidos por um contrato, e eles têm também discutido sobre a possibilidade de demanda, por exemplo, de contribuições previdenciárias realizadas de maneira específica para os diaristas, assim como existe para algumas categorias específicas aí de trabalho, em que você contribui de uma outra forma, né, assim, então são pautas que estão sendo discutidas nesse momento pelo movimento organizado, para que novos movimentos sejam feitos de articulação aí, né, para que novos direitos sejam possibilitados. A gente está no ano eleitoral, eu acho que, né, assim, o nosso voto ele é importante nesse sentido para a gente pensar, né, assim, quais são as possibilidades aí de ampliação desses direitos para essas mulheres, né, assim, a gente sempre pensar quais são as agendas, né, assim, dos partidos, quais são as agendas dos diversos candidatos, para que a gente pense qual a gente tem mais espaço de negociação ou não com essas demandas, né? Acho que era isso. Fernanda, você está em condições aí de fazer uma interação com o pessoal do auditório? Seu áudio está fechado, Fernanda, se você... Bom, Fernanda está nos mostrando um pouquinho do auditório. Então, Fernanda, eu vou fazer uma próxima pergunta e você me dá um sinal aqui. Você quer comentar agora? Fique à vontade, abre o seu áudio.
Áudio fechado, Fernanda, a gente não te ouve. Ela deve estar nos acompanhando pelo YouTube, lá tem um delay. Obrigada, gente. Boa noite. Então, só para explicar para quem está assistindo pelo YouTube, nós temos um certo delay em relação... Oi? Não, eu já voltei. Bom, ficou um pouco confuso. Eu vou fazer a próxima pergunta para a gente aproveitar o momento. A Ana Lu, historiadora, primeiro ela parabeniza, Juliana, falou que leu o seu livro, que o livro nos faz pensar da nossa vida e família como mulher negra, e te agradece. E aí ela faz uma pergunta, por favor, falar mais sobre a importância de quebrar com esse legado colonial de mulheres negras como trabalhadoras domésticas. Sim, acho que isso é fundamental, né, Ana Lupe? Assim, primeiro agradecer, fico feliz que você tenha lido o livro, né? Eu acho que isso é muito importante e, inclusive, eu vi até que a Lélia Gonzalez foi mencionada ali numa das perguntas, mais para frente a gente fala, porque ela era uma dessas mulheres também que falava um pouco sobre essa necessidade de quebrar, né, essa estereotipia. No Brasil, a gente vai ter muito o que a gente vai chamar da cara da empregada doméstica, né, assim. Mas ela tem cara de empregada doméstica. E são percepções que a gente reproduz, que a gente vai reproduzindo, mas você não tem cara de médica, né? Todo esse processo vem de pensar que nós todas aqui, nós somos forjadas e forjados, construídos dentro desse processo colonialista, né? Assim, que vai classificar esses sujeitos dentro dessas bases colonialistas. E uma dessas bases tem a ver com entender, que é um que, né, o Frantz Fanon vai dizer, ele vai falar muito sobre esse processo de que as pessoas negras, elas não são consideradas nem pessoas, né, em muitos dos contextos, e elas não eram nem consideradas pessoas. Então, dentro desse processo, quando a gente fala das mulheres negras, as mulheres negras, elas vão estar nessa base da pirâmide socioeconômica no Brasil. São elas que estão em maior condição de precariedade se a gente faz uma relação, por exemplo, entre mulheres negras, homens negros, né, mulheres brancas e homens brancos. São ambos, mulheres e homens negros estão nessa base, as mulheres um pouco mais, por esse recorte, né? Por que eu falei de interseccionalidade? A gente fala de interseccionalidade, né? Porque tem um efeito sistêmico aí que ele é cruzado, assim, ele é interseccionado. Não é só o racismo separado, não é só o sexismo separado, não é só o capitalismo separado. Essas três forças, né, assim, são forças excludentes que vão determinando essas dinâmicas, não só de precarização do trabalho, mas, sobretudo, de classificação dos sujeitos, de como a gente olha para as pessoas, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Assim, as políticas reformistas, elas são importantes, por exemplo, a gente fala das cotas, né? Porque a cota é uma política reformista, ela não é uma política radical, vamos transformar todo esse sistema. É uma política reformista, né? É uma reforma ali, ainda só, né? Mas ela coloca essa necessidade, né, de eu tentar reparar historicamente essa baixa ocupação de pessoas negras em vários espaços na sociedade. E é uma política que está muito imbuída nesse sentido também de que eu preciso romper com essa dinâmica da mulher negra como só trabalhadora doméstica, né? Ou só em atividades de servidão. A próxima pergunta, Juliana, ela é da Elisângela Jesus Furtado da Silva. Ela também te parabeniza, fala que a sua obra é primorosa e necessária. E ela segue comentando que a Lélia Gonzalez procura recuperar a contribuição da mulher negra na cultura brasileira e que foram silenciadas, algo reforçado pela natureza da atividade, sempre ligado ao ambiente doméstico. Tanto ela como você partem da dimensão histórica para problematizar a situação da mulher negra. Na sua visão, o que foi inviabilizado em termos de contribuição, de forma mais abrangente, das trabalhadoras domésticas no país? Obrigada, Elisângela, outra parceira nossa daí também, né, dentro do campo acadêmico da administração, muito bom você estar aqui, poder dialogar também. Eu acho que aí ela traz a Lélia, né, como eu disse, que é uma dessas intelectuais que ajuda a gente a discutir o trabalho doméstico no Brasil.
A Lélia ela vai chamar as trabalhadoras domésticas de mucama permitida, né? É como se fosse a simbologia da mucama permitida. Aquela assim, a escravização ela já foi extinta, mas eu permaneço aqui com a figura da mucama permitida, entre aspas, tá? Que vem dentro dessa ideia, né, que eu falei lá no início, da trabalhadora doméstica no Brasil, ela ter como antecessora a escravizada doméstica. Isso diz muita coisa sobre o trabalho doméstico no Brasil, né? Porque se a escravização foi legalmente extinta, o que a Lélia Gonzalez vai chamar de neurose cultural brasileira não foi, né? Ela vai falar da neurose cultural brasileira muito nesse sentido daquela ideia que a gente vai falar o Brasil é um país racista sem racistas, né? Eu vou naturalizando, quase como se fosse uma neurose. E é um processo, inclusive, que ele é psíquico mesmo, né? Que psicanalistas vão trabalhar para entender. A gente tem uma intelectual muito importante, que é a Neuza Santos Souza, né? Que ela tem um livro que se chama Tornar-se Negro. Ela vai discutir do campo da psicanálise, né, toda essa influência dos processos de racialização sobre a psique negra e sobre a psique da branquitude também. Sobre como a branquitude ela construiu o que ela vai chamar de mito negro, o mito de como as pessoas negras deveriam ser, a partir dos pressupostos da branquitude, né? E esse mito negro, ele não vai ser só reproduzido pela branquitude, mas em vários momentos ele vai ser também incorporado pela própria negritude. Essa ideia de que, por exemplo, para eu vencer na vida, eu preciso me valer de pressupostos que são pressupostos da branquitude, né? Mas há várias formas de se vencer na vida, né? Como que isso vai provocando efeitos psíquicos, inclusive violentos, sobre como a população negra ela lida com si própria, né? Dentro desse contexto. Que tem muito a ver também com que uma outra intelectual muito importante, que chama Grada Quilomba, né, que ela teve, inclusive, com uma exposição no Brasil há algum tempo atrás, no MASP, né, no Museu de Arte de São Paulo. Ela é uma artista contemporânea, né, assim, e também intelectual, que ela escreveu um livro muito bacana, que eu recomendo muito também, que chama Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Nesse livro, Memórias da Plantação, a Grada Quilomba vai falar sobre a fantasia, né, assim, que as pessoas brancas criaram em relação a como as pessoas negras deveriam ser, que até dialoga um pouco a pergunta que a Ana Lu acabou de fazer, né, que a gente precisa romper com essa imagem da trabalhadora doméstica, da mulher negra como se fosse trabalhadora doméstica, né, como sinônimo de trabalhadora doméstica, como sinônimo de servidão, porque tem a ver com essas fantasias que foram criadas em relação às pessoas negras, né. E aqui a gente fala também não só de fantasia em relação às pessoas negras, quando a gente fala dos povos originários também, há uma série de fantasia, né, de fetichização, de fantoche em relação aos indígenas no Brasil, né. A gente vivenciou isso na escola em vários momentos, né, todo 19 de abril lá. Então, a gente vai vendo como é que há essas fantasias que vão sendo tão enraizadas que eu naturalizo uma série de processos de poder, que eu naturalizo que até hoje, em 2022, eu tenho mulheres que estão, nesse momento que eu estou falando aqui agora, que estão em condição análoga à escravização, dentro de casas brasileiras, né, de famílias de bem. Então, que é o que a Lélia chamava lá na década de 80 já, de neurose cultural brasileira. Né? E as trabalhadoras domésticas, ao longo dos anos, elas vão passar por vários estágios de simbologia dessa mucama permitida. O que é isso que a Lélia Gonzalez vai falar com relação ao trabalho doméstico? É aquela mulher que a branquitude pôde com orgulho ostentar, sem se desvencilhar do imaginário confinado às mulheres negras como seres inferiores, supostamente sem pudores, né? Aquelas que também metaforicamente não entrariam em outras práticas e lugares que não somente o elevador de serviço, que elas entrariam nos lugares onde elas seriam sexualmente objetificadas. Tem uma expressão que foi muito popular no Brasil há uns anos, que era, vou fazer uma visitinha no quarto da empregada. Essa visitinha tem a ver com essa dinâmica daquele corpo que está ali pronto para o sexo. Inclusive, esses escritos da Lélia Gonzalez sobre a mucama permitida, né, dialogam muito com essa frase que a gente historicamente vai ouvir no Brasil sobre a trabalhadora doméstica, de que ela é quase da família, como se fosse da família, né? Como eu disse, que é essa mucama permitida, né?
E essa frase que vai ajudando ao longo do tempo a esconder o que ela é, uma trabalhadora, a esconder esse misto de afeto e desigualdade, de proximidade e distância, né? Então, são coisas que vai ajudando a gente a entender como é que essa relação de trabalho está muito intrínseca a esses processos de racialização, né, no contexto colonialista, e que a nossa sociedade é uma sociedade de base colonialista, né? Então, acho que é muito importante a gente ir fazendo um pouco essas relações, né? E essa ideia da mucama permitida que a Lélia traz também permite a gente fazer um diálogo com um certo saudosismo que se tem das mães pretas, né? Que essas famílias burguesas ostentavam. Porque as mães pretas, elas eram a expressão da docilidade esperada dos negros escravizados. Por quê? Elas não representavam, que é o que a Lélia Gonzalez vai falar, elas não representavam o estereótipo racista dos escravos imorais, aqueles que não tinham moralidade, né? Não eram as escravas, eu estou falando escrava, tá? Entre aspas, né? Não eram as escravizadas de corpo curvilíneo, idealizadas para a servidão sexual, e, portanto, também elas não eram construídas como ameaça para senhoras ou para sinhás, para o casamento delas, né? E também elas não representavam o estereótipo que existia na época dos, entre aspas, escravos demônios, que eram os quilombolas, os fugitivos, aqueles que se rebelavam, que organizavam resistências, né? Essa mucama permitida, ela está fortemente nas memórias e nostalgias de infância de escritores brasileiros, como eu disse. Está permitida ali a nostalgia. Se a gente pega a literatura brasileira, os grandes escritores aí super aclamados, inclusive pela crítica, né, como Carlos Drummond de Andrade, o José Lins do Rego, o José Américo de Almeida, eles fazem parte de uma literatura modernista que está permeada pelo mito da mãe preta, né? E isso é uma denúncia que a Sônia Roncador vai fazer, que é uma estudiosa também do trabalho doméstico. E ela vai dizer como que essa romantização da figura da mãe preta vai escondendo essa violência estrutural que ela carrega, né? E aí a Lélia vai falar dessa neurose cultural brasileira. Ela vai dizer que essa neurose é, assim, né, abre aspas, uma maneira cultural brasileira de se ocultar os sintomas do racismo e seus desdobramentos. E ela vai dizer que esse ocultamento está refletido na dificuldade, inclusive, né, assim, de nomear, né, assim, a gente pode dizer que esse ocultamento, agora não a Lélia mais, a gente pode dizer que esse ocultamento está refletido nessa dificuldade de nomear até hoje essa trabalhadora doméstica como trabalhadora, né? E aí vão surgindo algumas verdades desagradáveis, que é uma expressão que a Grada Quilomba vai usar, né? A mulher que trabalha na sua residência, atividades domésticas, não é a mulher que te ajuda, ela trabalha para você. As amigas te ajudam, né? Ela não é uma secretária do lar, secretariado diz respeito a outra categoria ocupacional. Ela não é funcionária, né? Sua categoria de trabalho não invoca os mesmos regimes de trabalho do funcionalismo de carreira pública, né? Então, são reflexões que a gente vai fazendo, essas conexões que Lélia ajuda muito a gente a fazer, tá? E é isso. E Elisângela, né? Acho que também responde um pouco essa pergunta sobre essa questão do que foi inviabilizado em termos de contribuição, né, dessas trabalhadoras domésticas no país. Eu acho que, sobretudo, também, quando a gente vai pensando nessa dinâmica de... a gente tem um país, né, assim, e está dentro do sistema que o trabalho do capital lá, da esfera produtiva das relações, vai ser o mais valorizado, né? É como se esse trabalho que está na casa, inclusive, não fizesse parte da dinâmica capitalista, mas ele faz, né? Ele está nesse processo todo desse sistema capitalista, embora ele seja realizado numa residência e é afetado por ele de diversas maneiras, né? Então, acho que é muito importante a gente visibilizar esse trabalho, né, enfim, e histórico aí no país. Juliana, o Caio pergunta como que você visualiza as consequências da pandemia para o trabalho doméstico? Sim, acho que eu mencionei, né, uma delas aqui, que é a questão da redução do grande desemprego, né? A gente teve de 6,2 milhões de trabalhadoras domésticas no início da pandemia, a gente cai aí para um número de 4,5 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Então, a gente tem um desemprego muito grande, algo, inclusive, que os sindicatos dessas mulheres tentaram fazer algumas correções nesse processo, né? Fizeram várias campanhas,
quem cuida de quem cuida, campanhas de arrecadação de alimentos, de kits de higiene, enfim, processos de formiguinha mesmo, para tentar, pelo menos, fazer algumas questões emergenciais para essas mulheres. E tem algo, para além dos números específicos, né, de toda essa precarização, desse aumento do desemprego, é que tem alguns marcos no Brasil em relação ao trabalho doméstico na pandemia, né? Primeiro é o fato de que a primeira morte que a gente tem registrada, né, assim como morte por Covid no Brasil, não por acaso é de uma trabalhadora doméstica, né, que a sua empregadora tinha feito uma viagem para o exterior recente, né, e volta, e aquela trabalhadora doméstica ela acaba ficando exposta ao vírus. Isso é algo muito emblemático, né, porque aconteceu muito na pandemia esse processo de que quem é que deve ser protegido da Covid nesse contexto? Quem merece proteção da Covid? Quem pode se isolar da Covid? E aí permaneceu-se muito uma ideia de que, não, eu vou manter o trabalho dela, mas eu não vou manter o trabalho dela remunerando ela enquanto ela fica na casa dela. Ela continua vindo para minha casa. Mas, por exemplo, ela tem que usar máscara, mas eu não uso enquanto ela está. Se você pede para a trabalhadora doméstica que trabalha na sua casa para ela usar máscara e você não usa, né? Você tem todo um esquema de, pô, quem protege, quem tem que ser protegido dentro dessa dinâmica, né? Alguns anúncios pipocaram também, como, por exemplo, vocês conhecem, de vaga de emprego, né? Vocês conhecem alguma trabalhadora doméstica que já tenha tido Covid para poder vir para minha casa? Posts em redes sociais como, a gente estava se cuidando super, mas a trabalhadora doméstica que veio aqui fez a gente pegar Covid, né? Então, há toda uma dinâmica também o transporte público, né? Essa trabalhadora, que desde que ela esteja aqui na minha casa, para fazer o que eu preciso que ela faça, não importa como ela vem, se ela pegou um transporte público lotado, não importa para mim, né? Dentro desse contexto. Então, você tem uma série de dinâmicas cotidianas de precarização, e aí isso culmina num outro momento emblemático na questão do trabalho doméstico e a pandemia, que precisa constantemente ser lembrado, que é o caso da morte do Miguel, né? Uma criança de 5 anos que foi morta nesse contexto, no auge da pandemia no Brasil, né? Filho da Mirtes, tá? A Mirtes, ela tem que trabalhar, mesmo nesse contexto de isolamento social, ela vai trabalhar, num momento, inclusive, que a empregadora estava fazendo unha, com uma manicure também lá dentro de casa, e ela tem que levar o filho para o trabalho, porque não estava tendo escola, né? Ela não tinha com quem deixar. Então, ela leva esse filho, o Miguel, de 5 anos, para o trabalho, e durante alguns minutos, ela precisa, fazendo parte do trabalho dela, sair com um cachorro para passear com o cachorro da família, e nesse passeio, que ela, inclusive, decide deixar a criança em casa para ela não se expor, né? Tanto, ela desce, desce de elevador para passear com o cachorrinho da família e deixa o filho de 5 anos aos cuidados da patroa durante esse tempo. E aí, né, segundo a patroa, essa criança ela quer ir atrás da mãe e ela deixa ele andar de elevador sozinho, né? E aí ele sobe até o 9º andar e ele acaba caindo do 9º andar do prédio, né? E dentro dessas dinâmicas, inclusive, de segregação, né, da cidade, num dos prédios, né, assim, situados também ali num contexto de alta valorização imobiliária, né, e aí ele cai e morre. A Mirtes, até hoje, inclusive nas redes sociais, ela está fazendo uma campanha, né, com a hashtag Justiça por Miguel, que até hoje não se tem uma sentença, né. Sigam a Mirtes também, apoiem a Mirtes, né, acho que a gente acompanhar o que está acontecendo nos processos também. Então, são momentos muito emblemáticos, são poucos os que foram, né, assim, visibilizados, que é tragédias, mas de vulnerabilização. Aconteceu muito na pandemia, isso são relatos dos sindicatos também, de empregadores fazer alguns acordos informais com trabalhadoras domésticas do seguinte tipo: olha, eu vou ter que te demitir, mas você continua trabalhando aqui para mim sem carteira, porque é a única forma de eu te manter aqui nesse trabalho. Ou reduz o salário, não se pode reduzir salário, né? É contra a lei fazer redução de salário, ainda que essa redução implique que aquele novo valor esteja dentro do teto,
não pode ter redução de salário. Então, por exemplo, teve casos de trabalhadoras, por exemplo, pedindo aquele auxílio governamental que se teve, né? De vários, por exemplo, empregadores cobrando para ajudar eles a cadastrar o procedimento. Assim. Então, são muitos relatos mesmo de como a gente mostra que essa intensa vulnerabilização mesmo dessa relação de trabalho, né? E também a dificuldade de fiscalização, né? Porque a gente está falando de relações que são dentro das residências. Então, esse trabalho, né, de ruptura, de rompimento, ele não é só um trabalho também de pressão nas esferas políticas, nas instâncias políticas, mas é também sobre a gente repensar uma série desses pressupostos da branquitude, né, enfim, de como a gente racializa relações, de como a gente generifica relações, de como a gente precariza e naturaliza a precarização do trabalho. Né? Juliana, Fernanda tem uma pergunta e eu vou voltar para ela, vamos ver se ela vai conseguir falar agora. Fernanda, fique à vontade. Oi, Ju. Oi, Aline. Oi, pessoal. Ju, eu queria aproveitar que nós estamos aqui com uma plateia de futuros administradores públicos, economistas, contabilistas, cientistas atuariais, que você pudesse comentar uma coisa que até a gente já conversou, né, Ju, dessa questão de que muitas vezes se percebe o trabalho doméstico como fora da esfera dita pública, né, como se fosse algo não de interesse, por exemplo, não só da administração pública, mas como algo que não deveria pautar, né, as nossas discussões enquanto sociedade, né, e quando você fala da relação dela com o capitalismo e com as próprias empresas em si, né, eu gostaria que você comentasse um pouco mais disso. E a minha outra questão seria mais relacionada à própria dúvida do Caio, né, porque se você pudesse comentar para nós esse aparente paradoxo, né, Ju? Aquele trabalho que é o mais desvalorizado na sociedade, um dos, né, pelo menos, e que foi considerado um serviço fundamental durante esse processo da pandemia, né, que a gente ainda está atravessando. Obrigada, Fernanda, né? Acho que você traz perguntas muito relevantes aqui para a gente pensar e para a gente reforçar aqui alguns argumentos. Acho que primeiro esse pressuposto que aqui a gente está discutindo algo que não é da esfera pública, né? Eu acho que a gente tem vários entendimentos aqui, primeiro, de que o privado também é público, né? Assim, de que o privado também é político, né? Inclusive, senão a gente não regulamentaria, por exemplo, a vida em sociedade também sobre o que acontece dentro das residências. A gente vai ver muito nas dinâmicas, sobretudo, da questão da violência doméstica, né? Foi uma luta para que se considerasse a violência doméstica como uma questão pública, porque é bem dentro daquela ideia, né, de que assim, briga de marido e mulher não se mete colher. Então, a partir desse pressuposto também, eu não meto a colher em nada do que acontece dentro de uma esfera familiar. Inclusive, aí a gente precisa também voltar historicamente, até que a Elis falou, né, assim como Lélia, vocês também se valem da perspectiva histórica. Gente, eu acho que história é tudo para a gente entender como a gente chegou aqui, né, assim, por que determinado conceito é isso para a gente, assim, como que a gente chegou a esse pressuposto, essa visão de mundo que a gente tem, os nossos costumes, as nossas práticas, como é que a gente chegou até aqui? Se a gente tem hoje, estou aqui discutindo trabalho doméstico dentro de uma perspectiva, por exemplo, para tentar defender que ele é um trabalho precarizado e que eu preciso pautar isso nas diversas esferas, seja na administração pública, né, seja na economia, seja em outros campos de conhecimento, eu estou, e não, por exemplo, tentando discutir coisas, sei lá, que poderiam estar mais avançadas dentro desse processo, é porque tem uma dinâmica de desigualdade que eu preciso pautar, de certa forma, e aí eu preciso entender como é que eu cheguei até, né? Então, dentro desse processo da questão do trabalho doméstico, da gente pensar essa perspectiva histórica, né, ela é muito importante nesse sentido, da gente pensar que, primeiro, como é que se deu o conceito de família? Até para a gente estabelecer essa separação entre privado e público, né? O conceito de família, ele nasceu bem de um ideal burguês, né? O modelo de família que se construiu como modelo de família no Brasil, ele é de ideais burgueses, né? E esse ideal burguês de família, por quê? Inclusive, até hoje, né, muitas vezes se tem uma discussão que volta e meia,
né, se coloca algum projeto lá para tentar mudar o conceito de família, para dizer que a família é só família tradicional, né, assim, como que eu vou negar, né, gente, que uma unidade ali de amor, de cuidado, né, se ela não é uma família, só porque ela não, né, não compactua com valores conservadores do que seria considerado legalmente, por exemplo, uma família. Então, esse modelo de burguês de família, ele serve a determinados interesses específicos ao interesse de uma elite, né? Dentro desse processo, veja bem que, junto com a noção de burguesia, junto com a noção de família, nasce também essa noção de privacidade e uma separação daquilo que seria considerado a vida pública ou a polis, aquilo que onde eu discuto política, e a vida privada que não se mete colher. É muito interessante para essa burguesia, para defender defesa histórica dos seus privilégios, que determinadas questões que aconteçam nessa esfera doméstica das relações não sejam pautados numa esfera pública, não sejam geridos numa esfera pública, não sejam pautas, por exemplo, de discussões do campo da economia, né? Não sejam vinculados ao sistema capitalista de produção, que eu vou lá bater no sistema capitalista, mas como é que eu bato? Então, deixo de lado a relação de trabalho doméstico, porque não teria supostamente nada a ver. Dentro desse processo, né, que a gente vai vendo que essa separação ela foi feita por grupos de interesse de poder. Existe uma coisa que a gente vai sempre pautar em debates que a gente vai chamar de decoloniais, para a gente tentar destituir isso que vem da colonialidade, porque assim, o colonialismo acabou, né? Mas as colonialidades não, que é o que os autores da decolonialidade vão dizer. As nossas formas de saber, de poder, de ser, ainda estão enraizadas em vários processos da colonialidade, né? Do colonialismo. Uma dessas é vários esquemas sistêmicos, estruturais, para ir protegendo esses privilégios dessa elite e dessa família burguesa. Então, proteger não só a violência doméstica que acontece dentro dessa casa da burguesia, mas proteger aquela relação de trabalho ali dentro que não está sendo reconhecida de fato como relação de trabalho e que impacta diretamente na economia capitalista, mesmo que se julgue que não. Por quê? Uma outra divisão que também vai acontecer a interesse dessa burguesia tem a ver com um processo do que a gente vai chamar de trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, que é uma divisão do trabalho, que ela, inclusive, vai ser uma divisão do trabalho sexual, né? A Carole Pateman vai falar bastante sobre isso, né? Dessa divisão do público e do privado, inclusive. Quando eu falo de trabalho produtivo, é como se fosse esse trabalho ali da economia capitalista produtiva, e o trabalho reprodutivo é aquele que garante, por exemplo, né, assim, que uma nação ela tenha pessoas nascendo que vão compor aquela nação, para dar continuidade àquela nação, precisa continuar nascendo mão de obra também, né, para esse sistema, para essa engrenagem desse sistema continuar funcionando, e quem que vai ficar cuidando dessa tarefa, né, reprodutiva, desse trabalho reprodutivo, do cuidado das crianças, de quem está nascendo, do cuidado dos idosos, que já saem dessa esfera produtiva, não são mais considerados produtivos, dentro dessa dinâmica capitalista. Quem fica com esse trabalho de cuidado? Sobretudo as mulheres, né? Então, tem já um recorte de gênero aí dentro desse processo que vai colocar que esse trabalho reprodutivo já seria, dentro dessa dinâmica capitalista, um trabalho de menos valor. Então, veja bem, essa mulher já trabalhadora doméstica já está desempenhando algo que já é considerado menos importante, porque é um trabalho reprodutivo, né? E aí, com todas essas dinâmicas de racialização também, menos ainda, né? Esse reconhecimento dela como trabalhadora ou alguém... Não, é alguém que está fazendo aquilo que ela nasceu para fazer. Né, assim, tem que agradecer, que tem um quartinho ali para dormir, tem que agradecer, eu estou dando comida, né? Então, dentro desse contexto, que a gente vai ter um silenciamento muito grande de que esse trabalho reprodutivo, esse trabalho do cuidado, ele sustenta também esse trabalho diretamente produtivo do capitalismo, né? Se muita gente hoje sai para trabalhar, sobretudo os grandes tomadores de decisão dessas nossas máquinas públicas, né, enfim, estatais, das nossas grandes empresas privadas, é porque alguém ficou ali, fazendo esse outro trabalho. Então, existe né, assim, esse trabalho doméstico é um trabalho subsidiário desse trabalho que vai ser considerado diretamente produtivo. Ele está intrínseco nesse sistema capitalista. E ele vai ser, inclusive, precificado dentro desse sistema capitalista, né?
E entender também que o capitalismo ele não é só um sistema econômico de produção de bens, ele é um sistema também político, é um sistema ideológico, né, assim, e todas as suas lógicas vão estar também impostas para essa sujeita trabalhadora doméstica, em várias maneiras, em várias instâncias da sua vida social, né. Muitas, por exemplo, vou dar um exemplinho assim, muitas vão optar por ser diaristas porque elas conseguem uma remuneração maior durante o mês, embora seja muito mais precarizado. E porque elas começam a se sentir também como menos reconhecidas socialmente como trabalhadoras domésticas, né? Tem muitos casos, por exemplo, de mulheres, sobretudo brancas, e que se vestem melhor, que elas circulam muito melhor, por exemplo, pelos prédios em que elas trabalham, elas circulam como se elas morassem naquele prédio. Elas vão ser reconhecidas como moradoras, isso dá algumas passabilidades. Veja que também uma lógica, porque a lógica capitalista ela está associada também com o surgimento de uma sociedade de consumo para sustentar essa lógica capitalista. Essa sociedade de consumo, para ela ter sucesso, para ela continuar existindo, eu preciso fazer o quê? O consumo precisa ser um valor, né? Eu preciso classificar as pessoas e os grupos pelo poder de consumo. E essa trabalhadora, ela está nessa lógica desse sistema. Essa trabalhadora, ela vai consumir, ela é uma consumidora desse sistema. Né, assim, essa trabalhadora ela é uma alvo de políticas, né, econômicas, então ela está nesse sistema econômico capitalista, né? Então eu acho que é um pouco isso. E o que aconteceu também, né, da articulação da pergunta com o Caio, né, foi um outro problema que a gente teve na pandemia também, né, que algumas prefeituras, inclusive, em alguns lugares no Brasil, trabalho doméstico foi instituído como serviço essencial. Né, assim, não posso dispensar, né, esse serviço essencial dessa trabalhadora. É lógico que em alguns casos esse trabalho ele se torna, em alguns casos particulares, esse trabalho se torna um serviço essencial, sim, né, enfim, alguns casos lá de cuidadoras, tem casos a casos e casos, né, mas quando você tem, né, em termos, uma instância política ali que estabelece que aquilo é um serviço essencial, que essa mulher ela não tem o direito de ficar na sua própria casa, se cuidando, né, e cuidando da sua família, assim como a trabalhadora de uma empresa tradicional ficou, a gente diz muito também sobre aquela servidão que não pode ser interrompida, né? Então, esse foi um outro problema que a gente teve também, né, na questão da pandemia. Juliana, nós já encerramos as perguntas do público, tanto que nos acompanha presencialmente na Unifal como virtualmente. Eu tenho duas últimas perguntas para a gente ir encerrando. A Juliana teve recentemente participando do programa É de Casa da TV Globo, no sábado de manhã. Eu queria que você comentasse o que significa, né, uma acadêmica como você estar num programa como esse da TV Globo, falando sobre o trabalho doméstico, e que você falasse um pouco também sobre o rompimento dos pactos escravocratas, né? Como que a gente se envolve com o rompimento desses pactos. Obrigada, Aline. Acho que assim, está sendo muito gostoso falar com vocês aqui. Em relação à primeira pergunta, eu acho que, né, assim, é um momento ímpar, né, assim, ter essa oportunidade de falar, né, assim, de dialogar numa emissora que a gente sabe que tem uma abertura para um público muito grande. E eu acho que, né, um dos objetivos, uma dos entraves que a gente tem no espaço acadêmico, né, assim, às vezes a gente escrever um livro, um artigo, né, um paper, que a gente vai chamar muitas vezes nesse dicionário academiquez, e ele ficar muito restrito e lido só por quem está dentro da academia. É importante, né, que essa leitura seja feita, porque, inclusive, o que está sendo produzido dentro da academia vai ser o que vai construir, o material que vocês vão ler numa graduação. E quem está numa graduação, né, assim, vão ser lá, seus futuros gestores, futuros economistas, né, futuros profissionais de várias ciências aí, de vários campos de conhecimento. Então, é muito importante, né, assim, a gente ter essa formação. Mas é muito importante também a gente falar com um público mais amplo, né, a gente fazer chegar essas reflexões que a gente faz aqui para um público mais amplo. E um programa como É de Casa, né, assim, um programa de sábado, de manhã, na Globo, ele é muito selado. Tem muita dona de casa que está lá, né, liga a televisão para fazer alguma coisa, que tá lá, vai ter uma trabalhadora doméstica que está assistindo ali por acaso, né.
Então, acho que é muito importante a gente fazer esse diálogo com esse público mais amplo, né, de diversos formas, não só no campo da mídia, especificamente. Foi uma grata surpresa, inclusive, acho que foi uma pauta de 30 minutos, né, cerca de 30 minutos, né, assim, acho que foi assim, um privilégio poder estar lá esse tempo todo discutindo essa pauta, e eu acho que revela, é uma questão de bastidor, assim, que é a importância também de que pessoas negras cheguem aos diversos espaços, não só pessoas negras, mas também pessoas não negras engajadas com essas discussões, né, que eu acho que também vai muito ao encontro da sua segunda pergunta, né, Aline, assim, de como que a gente se promove essas quebras desses pactos. Essa pauta ela foi proposta pelo Manuel Soares, que é um dos apresentadores do Programa de Casa, que é o único apresentador negro do Programa de Casa. Ele que propôs a pauta para o programa, em função do dia 27 de abril, que foi o dia da trabalhadora doméstica, né, que se comemora o dia de luta da trabalhadora doméstica. E foi um momento, assim, que a gente tinha na cena, né, 3 pessoas negras falando sobre o trabalho doméstico, o Manuel enquanto apresentador do programa, quem propôs a pauta, e que teve uma conversa muito aberta, assim, por exemplo, a pauta ia usar a expressão profissionais do lar. E aí eu até conversei com o Manuel antes, assim, né, profissionais do lar pode ser um mecânico, né? Você pode ser um eletricista, vários profissionais trabalham no lar, né? Por que não usar a trabalhadora doméstica, né? Já que era sobre o dia da trabalhadora doméstica, era essa pauta diretamente. E, né, assim, essa minha observação foi acolhida na conversa, assim, foi muito legal. Ele começou, inclusive, a fala falando, né? Ele começou a pauta falando justamente sobre isso, sobre a expressão trabalhadora doméstica. Por que é importante falar trabalho doméstico? Ele mencionou também a questão da FENATRAD, e foi eu e ele chamou a Cleide Pinto, que eu até mencionei aqui também, que era alguém que eu já conhecia, mas não conhecia pessoalmente, né, que é a presidente uma trabalhadora doméstica, presidente do Sindicato de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para ela falar e sentar no sofá com a gente conversar, porque como ele mesmo disse, né, assim, tanto eu quanto ele somos filhos de trabalhadora doméstica, mas a gente não foi trabalhador doméstico diretamente, né? E Cleide estava ali para falar desse lugar, não só de trabalhadora, mas também como uma das mulheres dessa luta organizada das trabalhadoras domésticas no Brasil, né? Então, então, assim, acho que foi muito legal, foi muito bacana, assim, e como que isso envolve um exercício também. Então, por exemplo, se aqui na conversa com vocês eu falei expressões como interseccionalidade, eu não falei essa expressão lá, né, assim, para conversar um bate-papo numa manhã de sábado, num programa como o É de Casa. Porque é um processo também, né, assim, de como que a gente discute isso sem, né, grandes expressões acadêmicas, ou que, no caso, a interseccionalidade não é só da academia, é uma expressão do campo da política também, né, que é uma ferramenta, sobretudo, política e ativista, inclusive para a formulação de políticas públicas que sejam interseccionais, né, mas é um debate que a gente tem que fazer numa conversa mesmo, assim. Então, foi muito nesse sentido o bate-papo, assim, e acho que foi, né, assim, muito importante ter esse espaço. Eu acho que cada vez mais a gente faz essas conexões, assim. Eu sei que, né, assim, a Fernanda me conta, às vezes, alguns processos, eu sei que sempre uma ideia de chamar a sociedade civil, sei lá, para dialogar também, acho que isso é muito importante, né, assim, a universidade, ela precisa fazer essas conexões né, com a sociedade, porque aqui a gente está tratando de temáticas sociais, a gente não pode ficar tratando dessas temáticas sem as pessoas, né, diretamente envolvidas, né, só pegando elas como ratinhos de laboratório, assim, né, como se fossem ratinhos de laboratório, que já é uma questão também, ratinho, né, gente? É um problema também. Então, é muito nesse sentido. E sobre a sua pergunta, né, da questão dos pactos, assim, acho que aqui a gente está falando, né, para um público universitário. Eu vou recomendar, tem uma tese de doutorado da Cida Bento, uma tese que está disponível na internet. Ela estudou os pactos narcísicos da branquitude em organizações, em empresas mesmo. Para quem gosta de RH, por exemplo, né, acho que é muito importante. E ela vai falar muito dessa questão de que a gente precisa romper com esses pactos, né?
E o pacto, inclusive, muitas vezes silenciar já é um pacto. Se você vê que algo está acontecendo ali, você silencia, né? Assim, se fazer enquanto agente político dessa transformação também, mesmo que você não seja implicado. Então, por exemplo, a gente tem uma discussão, né, que é muito do âmbito público nosso, que é o tal do lugar de fala, né? Assim, que é inclusive um debate que a Djamila Ribeiro traz para o contexto brasileiro, né? Mas que ele já estava posto, né, fora em outros lugares, que era uma expressão, lugar de fala vem de uma teoria que é chamada de standpoint theory, né, de teoria sobre o ponto de vista, né, assim, e ela vai trazer isso para o Brasil dentro dessa expressão lugar de fala, até com o livro também, né, na coleção Feminismos Plurais, é ela que organiza essa coleção, né, que é do livro que eu publiquei, mas é uma discussão que ela vai trazer muito mal interpretada, né, assim. Então, primeiro que, né, o fato de, por exemplo, de você não falar a partir de lugares de quem é oprimido, mas você também tem que se implicar nesse processo, por exemplo, de pensar. A raça é um grande debate dessa discussão nossa de hoje, né? Que pessoas brancas também são pessoas racializadas. Inclusive, tem uma expressão que está muito na América Latina, nos Estados Unidos, que é pessoas de cor, né? Que pessoas negras são pessoas de cor. É como se o branco fosse a ausência da cor, mas ele também é racializado, né? Então, a gente precisa discutir a branquitude também, né? Até para a gente romper com um processo que vai acontecer na produção de conhecimento nossa, que é sempre ter pessoas brancas estudando pessoas negras, né? Assim, como objetos de estudo. Mas não só que a gente viabilize mais pessoas negras chegando nesses espaços e podendo produzir elas mesmas conhecimento sobre si, mas de que a branquitude também seja estudada, né? Que a branquitude também seja né, assim, seja provocada dentro desse processo, né? E aí, dentro desse sentido, assim, de meio que para a gente ir tentando romper com esses processos de caminho de ruptura, né? Eu acho que é importante a gente sempre atuar no sentido tanto da importância das políticas reformistas quanto políticas revolucionárias, né? Eu acho que são duas vias que muitas vezes elas estão em constante disputa, como se você defende política reformista, você não é revolucionário, se você é revolucionário, você não defende política reformista. Mas eu acho que elas podem estar, disputas que precisam estar em negociação, né? Acho que a gente precisa investir nas duas vias para alterar esses quadros de igualdade, né? Assim, não só de subalternização do trabalho doméstico, mas esse quadro geral de racismo estrutural, né, e de união entre racismo, capitalismo e sexismo, e como que essas estruturas elas se reforçam mutuamente, né? Eu tenho uma amiga, né, que é parceira também intelectual maravilhosa dentro da administração, que é a Josiana Oliveira, né, que ela vai dizer o seguinte, né, a gente também precisa criar condições materiais para as revoluções que a gente quer. Então, quando a gente defende, por exemplo, a política de cotas, é para que também a gente possa acessar condições materiais para as revoluções que a gente quer, né? Então, acho que essas políticas de ações afirmativas, né, que a gente deve apoiar, elas estão, inclusive, vão estar em momento de revisão política, que a gente se engaje nesse processo, né? Eu acho que elas são muito importantes para a gente ir alterando essas dinâmicas de manutenção das famílias negras brasileiras como dependentes de certos tipos de trabalho para sobreviver como trabalho doméstico, né? E também, quando a gente fala de direitos das trabalhadoras domésticas, né, que eles ainda precisam ser ampliados, a gente também está falando da necessidade de criar mecanismos para que os direitos já conquistados sejam de fato garantidos. A gente precisa de políticas que garantam isso, né? Uma lei sozinha ela não garante sua aplicação, infelizmente. E é sobre nossa vida cotidiana também, né? É sobre a gente voltar para casa e entender que, por exemplo, eu participo desse trabalho doméstico aqui na minha casa, né? Não, eu vou deixar aqui porque amanhã tem uma diarista, deixa eu deixar isso daqui, porque amanhã tem a diarista que vai fazer mesmo, né? Então, mas não é só sobre isso, né? É sobre políticas públicas, sim, que ampliam a formalização, por exemplo, do trabalho dessas mulheres, né? De ver o que a categoria está discutindo, né? Quais são as demandas, e, ao mesmo tempo, a gente investindo em vias de propostas também revolucionárias, né? Para a gente alterando essas estruturas e como é que elas se reforçam, né? E aí a ideia de quem que precisa estar ativo nesse processo de ruptura. É preciso viabilizar quem se privilegia de toda essa estrutura, né? E, ao mesmo tempo, ir apoiando essas lutas, né, insurgentes, essas lutas de resistência. Acho que é isso. Muito obrigada, Juliana.
prazer realmente te ouvir, né, ler o seu livro. Foi uma leitura muito gostosa, porque sua escrita é muito acessível. Acho que essa é uma das qualidades, entre tantas outras, do livro. É um livro de uma leitura muito acessível para que várias pessoas consigam acompanhar o raciocínio que você propõe, né, ao longo das páginas do livro. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente em breve. Acredito que a gente começa o semestre com o pé direito, tendo você aqui hoje. O professor Sandro, nosso reitor, vai fazer uma palavra de encerramento. Se você também quiser fazer algumas, né, finalizar, fique à vontade. Não, eu queria agradecer, né, eu acho que também vocês receberam ontem a professora Letícia Nascimento, né, na instituição, né, que escreveu o livro Transfeminismo. Indicar também a coleção, acho que a Aline disse, uma das propostas da coleção é trazer uma discussão que seja acessível, né, assim, a linguagem mais acessível para a população. Então, acho que é isso. E agradecer a oportunidade de estar aqui conversando também. Muito obrigada, Juliana. Professor Sandro, você gostaria de encerrar? Eu também muito para agradecer, e eu queria pedir, antes de agradecer e finalizar, a licença para uma nota pessoal, compartilhar com vocês que também minha mãe era uma trabalhadora doméstica, que também vivenciou muito do que a professora Juliana descreveu aqui. Algumas memórias foram ativadas, apesar de ser uma mulher branca, mas na condição de trabalhadora doméstica vivenciou muitas das agruras e das questões que a professora Juliana nos trouxe com tanta beleza, né, tanta clareza e, ao mesmo tempo, profundidade teórica e um diálogo, como você bem disse, Aline, assim, um diálogo fluido, né, que, obviamente, a gente que tem o cacuete da academia percebe as referências e as relações que a professora está fazendo e, ao mesmo tempo, isso com uma clareza e uma conexão com a empiria, com a realidade vivida, com aquilo que foi vivido por nós, tão forte, né, e que me trouxe também essa emoção. Eu quero te agradecer, professora, por isso. E homenagear Dona Carmen aqui, junto com as demais trabalhadoras que, como ela, garantiu o sustento e a nutrição e a educação dos filhos, com o trabalho nessas condições que Juliana também descreveu. E quero agradecer também pelo privilégio a vocês, Aline, Fernanda, Ana, pelo privilégio de estar aqui, e ontem, né, agradecer a Nayara, de estar ontem com a professora Letícia também, trazendo para dentro da nossa universidade, na nossa aula magna, no nosso início do semestre, dois temas extremamente relevantes, extremamente impactantes, e que, como eu disse no início, não por escolha do reitor, mas por conta do trabalho que vocês fizeram, que vocês construíram, faz com que a Universidade Federal de Alfenas cumpra o seu papel, que eu gosto sempre de destacar, contra-hegemônico, contra senso comum, contra as barbaridades que têm sido ditas e que precisam ser contestadas e precisam ser questionadas de dentro da universidade, senão ela simplesmente vai estar mais uma vez ao lado dos poderosos. Nós precisamos ter uma posição realmente contra-hegemônica, uma posição que tenha lado nessa questão, pois, do contrário, nosso papel será empobrecido, nosso papel será vilipendiado. Então, quero agradecer demais, mais uma vez agradeço a você, Cássio e Gabriela, pela tradução, pessoal do setor de transmissões de eventos, a todas as nossas alunas, nossos alunos, toda a nossa comunidade, os colegas e as colegas técnicos, colegas professores, professoras, terceirizados, estagiários, toda a galera que faz essa universidade ser tão especial para todos nós. Muito obrigado, um grande abraço a todos e aproveitemos o nosso início de semestre. Obrigado. Muito obrigada a todos
Juliana, professor Sandra, assim nós nos despedimos, em nome da Unifal, em nome do GENI, nosso grupo de estudos de Estado, Mulheres e Políticas Públicas, né? Uma boa noite a todos, um abraço. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Obrigado.